nós temos uma obrigação com quem nos ouve. A gente precisa ter respeito com as pessoas que estão nos ouvindo e entender que existem pessoas diferentes de nós e a gente precisa alcançar essas pessoas. Esse é um papel de quem é do RH, independente que seja remuneração, que seja recrutamento e seleção, porque se ele usa um acesso, uma nota, é porque a gente precisa lembrar dos grandes nomes, né? O Carl Jung deixou uma máxima que eu acho que ninguém de RH poderia esquecer, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E é um pouco disso, eu acho. Nós que trabalhamos assim, eu venho de uma história nesses anos de RH, grande parte, 90% do tempo eu tive vinculado a desenvolvimento de pessoas, que é uma paixão, né? Eu acho que quem já trabalhou sabe o que eu estou dizendo, é um caminho sem volta, né? Você nunca vai sair, você nunca vai tirar o pezinho de lá. Mas agora na remuneração está sendo fantástico, porque eu sinto, e obviamente isso aqui não é uma crítica, mas o que vocês fazem é muito bacana, porque eu sinto que o tema remuneração, ele ainda está didaticamente muito cartesiano. Há um tempo atrás, quem sofria com isso era o público, né? Porque as pessoas sentiam essa rigidez. Mas tem um alerta, porque o nível de tolerância das pessoas acabou. Ninguém tolera mais. Ou seja, a geração que está chegando agora é uma geração que faz leitura de ambiente com uma velocidade impressionante. E mais impressionante ainda é a velocidade com que eles tomam a decisão. Aqui não é pra mim. Cancela, e não tem apego, tá? Não existe apego. Cara, isso pode ser até preocupante por um lado, né? Fala, nossa, as pessoas não têm mais, não valorizam, né? Mas isso é importante que seja assim, porque é isso que vai romper. Isso precisa ser rompido. Dizem que mineiro não faz storytelling, né? Conta causo. O Ademir, que sentou hoje aqui, contou um monte de causo pra gente. A conversa foi muito gostosa. Imagina aquela conversa gostosa com um mineiro, que você sente aquele aconchego, assim. Foi esse o tom do papo de hoje. Bom, o Ademir, ele tá há mais de 20 anos aí trabalhando em RH. Mas eu tô até com medo de definir ele assim, botar ele numa caixinha, porque ó, ele é músico, dançarino, já morou no Egito, na China, na Rússia, ele é formado em Direito, faz crochê, admirador de artes, no geral. Assim, é difícil definir o Ademir, difícil. E eu nem quero, porque eu não quero limitar o Ademir. Você vai ouvir a conversa inteira, você vai entender que tudo que a gente limita, a gente restringe ali... não só, como é que eu posso dizer, na definição, mas também na experiência. O Ademir, pra você, assim, que quer entender melhor onde que ele se senta, a cadeira que ele ocupa, ele tá hoje no Martins, ele tá como coordenador de estrutura e remuneração, mas a conversa de hoje vai te levar a entender que se um dia você já ouviu que você tem pouco foco porque faz coisas demais, ou porque você não sabe o que é da vida, não se desespere, calma, tem um espaço pra você em algum lugar e o Ademir veio contar pra gente como que a gente acha esse espaço e como que a gente se desenvolve nele. Bora lá pro papo? Por que você não falou pra deixar gravando? Então, eu queria ter quero apresentar o meu também. Ademir Pereira Filho, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, rapaz. O que você tá fazendo agora? Sou eu quem agradece. Aqui, na verdade, eu tô praticando uma das minhas terapias. Isso aqui, na verdade, é um crochê, né? Vocês podem ver, é um suplá, na verdade. Adoro. E eu tô fazendo isso aqui. Isso aqui começou com uma brincadeira para eu não perder o meu réu primário, né? Assim, a gente trabalha... Uma brincadeira, gente. Assim, quem trabalha com pessoas, né? A gente precisa buscar subterfúgios, né? Precisa buscar caminhos pra gente não surtar. Isso aqui é um caminho fantástico. Eu encontrei e eu não quero perder ele mais. Que tipo de ponto é esse aí? Aqui, bom. Então, nesse trabalho aqui... Não que eu manje, entendeu? Mas eu sei que minha mãe fala isso, então eu vou lembrar agora. A Que tipo gente de já ponto tá é esse? mudando o foco do negócio. Aqui, na verdade, porque é o seguinte, o crochê é muito simples, né? Ele é um ponto só. Ele é correntinha, e aí com base nessas correntinhas você vai criando esses desenhos que estão... Essa peça aqui, na verdade, aí, né? aqui eu tô fazendo ponto baixo. Baixo e depois um ponto alto. Aí. Isso. Aí aqui tem um negocinho que se chama picô, que é esse acabamento aqui em volta, tá vendo? Que ele dá essa finalização. Bom, aqui eu já tô acabando, né? Aí... E essa agulha aqui é do Made by You? Ou não? Não.
Ah, tá. Porque tem uma empresa que eles vendem uns kits. Então, eles vendem assim, tipo, eu quero fazer, sei lá, uma manta. Então, eles já mandam todas as linhas, tudo, né? Tudo já, as agulhas, as instruções, tudo numa caixa. Tipo assim, pra você fazer já com as instruções, tudo. Linha, o cara já Tudo, sim, tudo. o kit, né? O kit não. todo. Esse aqui não. Aí aqui eu tenho um kit desse e a agulha é igualzinha a essa. Como é que você finaliza um negócio desse? Porque eu fico Cara, aí imaginando. quando você chega aqui no final do negócio, você vai ver que aqui, ó, aqui no começo tem uma ponta solta, tá vendo? Uhum. Aqui depois você puxa, dá um nozinho ali, esconde o que sobrou, né? É mais ou menos assim, né? O que a gente faz da vida, né? A gente começa com um nó. E aí você sabe que o crochê ensina muita coisa, né? Há pouco tempo atrás eu vi um vídeo interessantíssimo da Marisa Monte, que, enfim, sou fã. Maravilhoso esse E ela vídeo. faz crochê. Uhum. E aí ela fala que quando ela começou a fazer aula, a professora dela de crochê era uma senhora que falou um negócio pra ela que ela levou pra vida, que é assim, não briga com a linha que a linha ganha. Uhum. Então assim, isso aqui é dessa forma, errou, deu um nó, cara, não puxa, não tenta, porque você vai perder pra linha. Assim é a vida, né? Então dá um nozinho, você tem que ir ali desfazer. Ah, cara, errei um negócio aqui. Desmancha com toda a calma do mundo, não estrague a sua linha, refaça tudo de novo. Então, isso aqui é fascinante. Assim, parece ser algo simples, Pior parece que não algo... parece, cara. Quando eu olho pra isso aqui, ó, são desenhos diferentes. Então, aqui tem tá vendo? Tem uma construção de coisas. Aqui tem uma linha que separa esse conteúdo, aqui tem outra. Eu não sei nem por onde começar um negócio desse. Esse aqui isso começa pelo centro, né? E você vai fazendo camadas. Cara, isso aqui se associa muito com a nossa vida, o dia a dia. E eu acho que é por isso que eu me encantei bastante por isso. E como a gente já falou um pouquinho sobre skills, né? Eu achei interessante vir compartilhar isso aqui com vocês. Porque quando as pessoas falam pra mim assim, mas peraí, você faz isso que hora do dia, né? Que tempo você tira para fazer isso? Como que você aprendeu? Da onde que vem isso? Eu ouvi isso muito, Emerson, em entrevistas de emprego. Uhum. E hoje, eu acho que a gente tem aqui um canal, né? E a gente tem uma possibilidade de desmistificar algumas coisas em relação aos skills que as pessoas têm. Uhum. Quando eu contava, né, da minha história, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso, mas de tanta coisa que eu tive oportunidade, e é uma oportunidade que eu tenho que agradecer todos os dias, né, de ter tido, de fazer tanta coisa, de gostar de artes, gostar de trabalho manual, gostar de música, gostar de trabalhar com RH. E aí eu ouvia muito, quando eu contava a história, as pessoas falavam assim, nossa, mas me desculpa, eu vou te dar uma negativa nesse processo seletivo aqui hoje e tal. E quando eu pedi um feedback, 90% dos feedbacks eram assim, mas sabe o que é? Porque veja bem, você faz muita coisa, me parece que você não vai querer dar foco aqui no seu trabalho, na sua empresa, porque você faz muita coisa, então acho que isso não é interessante, isso traz pra gente uma impressão de falta de foco. Eu acho que você deve pensar um pouquinho melhor na sua vida, pensar um pouquinho melhor naquilo que você quer e depois você volta para uma próxima entrevista. Mas foram muitas vezes que eu ouvi isso, não foram poucas, né? E aí eu acho que hoje o movimento todo que nós estamos vivendo está provocando talvez um pouco mais o RH para reconhecer isso, né? Reconhecer há pouquíssimo tempo no Fórum Econômico Mundial falou-se, né, das 10 competências mais importantes para a próxima década, né? E das 10, 6 estão relacionadas à capacidade que a gente tem de resolver problema. Sabe, eu resolver o problema lá de não puxar a linha, né, de saber desmanchar. Então, quando, enfim, eu acredito, e é uma coisa que eu tenho tentado, né, de todas as formas, trazer essa reflexão para quem trabalha com pessoas, né? Aí a gente começa a falar sobre o que é de fato diversidade, que não é só essa diversidade do grupo, né, sermos diferentes, mas é a diversidade em você ser plural, né? E essa pluralidade te faz ser singular. Olha que interessante, né? Quanto mais plural você busca ser, mais singular você se torna, né? Porque você vai tendo ali o seu jeito, a sua combinação, os seus skills.
E eu acredito muito neste formato de diversidade, né? Acho que é muito mais importante, muito mais entender como que eu me diferencio. Mas o que me faz ser diferente? O que eu sou? Qual que é a minha condição? E aí a diversidade está muito ligada a isso, né? Mas buscar dentro de mim quantos Ademires eu posso ser, né? Quantas competências eu posso desenvolver. Mas o que o crochê tem a ver com o que você faz lá no dia a dia? Tá, cara, tem tudo a ver. O que a música tem a ver? A sensibilidade musical, a inteligência musical, tem tudo a ver com o que a gente faz. E isso a gente precisa romper. Né? E eu acho que também nem se não tivesse, né? Tipo, que às vezes a gente também fica buscando também tudo tem que ter uma justificativa, uma conexão, não sei o quê. Mesmo se não existisse uma conexão, aquilo ali já se faz sentido. Eu acho que a gente precisa descobrir um autoconhecimento, maneiras não só de extravasar um sentimento, de a gente se autorregular, de conseguir ali, mas também maneiras da gente poder se conhecer através de coisas que a gente faz. O trabalho manual eu gosto muito também. E eu me identifico muito porque eu consigo fazer um trabalho manual super detalhado, concentrado e bonito. E em outras situações eu não me vejo fazendo coisas desse jeito, dessa forma. E descobrir que eu consigo fazer um bordado, um crochê dessa maneira, fez eu descobrir que, assim, eu tenho essa habilidade em mim. Por que será que ela não se manifesta em tal situação? Por que eu no crochê, no bordado, eu consigo? E aí você começa a entender, porque talvez seja uma atividade que eu curta, que não tenha uma pressão, que não tenha um resultado esperado muito ali, sabe, em evidência. Eu tô fazendo porque eu tô E aí você vai se autoconhecendo, né? É muito melhor do que qualquer teste, assim. A gente já fez muitos testes, né? E é legal quando você dá um nome para aquilo e você consegue graficamente visualizar quem você é. Mas eu acho que quando você descobre isso de uma maneira bem intuitiva e só sua, eu acho que tem um resultado bem interessante também. Tem toda a razão. Acho que a vivência é o seu melhor assessment, né? É ali que você se conhece, é no seu dia a dia, testando seus limites. De fato, não é em todo momento que você está disposto a trabalhar, a esticar seu elástico, né? E aí, quando você se propõe a fazer uma atividade um pouquinho fora da caixinha, é uma grande oportunidade para você ir se lapidando, né? Enquanto você está ali, no crochê, e com a pintura também tem isso, né? Eu gosto muito da pintura também. Então, a cada pincelada, você fala, cara, mas não podia ser diferente? Mas isso aqui sempre é dessa cor. Mas não precisa ser, né? Aí você descobre que você coloca aquilo de uma outra cor e fica tão bonito, quanto mais bonito do que... Enfim, então acho que é sobre isso, né? Sobre essa pluralidade que eu acho que a gente tem que... a galera de RH, de uma forma geral, precisa. Eu acho que o mercado está empurrando a gente a ter um olhar mais holístico sobre as pessoas. Saber reconhecer o que essas pessoas têm de especial, né? E não colocar uma bula, né? Falar assim, esse aqui é o caminho certo, é o perfil certo. Eu vivi uma experiência muito real disso. Trabalhei numa empresa e aí tínhamos lá um perfil de contratação que era baseado num dos assessments de mercado famoso. Então tinha esse ali, olha, esse aqui é o perfil ideal que a gente quer. E aquilo de cara já me incomodou muito, né? Eu falei, cara, mas como assim, né? Tudo bem, eu acredito muito nas ferramentas de assessment. Eu acho que o desenvolvimento, ele perpassa por isso, né? As condições e as ferramentas que a gente tem de autoconhecimento. Mas ela não pode ser determinante, né? E aí, aquilo me incomodou e eu comecei a questionar. Eu falei, cara, mas tem uma coisa errada. Porque eu via gente sendo dispensada de processo seletivo. Eu falei, cara, essa pessoa aqui tem... Assim, tá escrito no olho dela, na testa dela, que ela quer, que tem talento e tal. Aí, de tanto ficar incomodado com aquilo, eu fiz uma proposta. Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós tínhamos uma operação com 800 pessoas. 800 vendedores. Que até então, a gente sabe que os assessments, se você aplica hoje, ele pode te dar um resultado, daqui 6 meses ele pode te dar outro, né? Aí falou, vamos aplicar um assessment com os melhores vendedores que a gente tem. Fizemos lá um grupo dos 50 top. Mas assim, eram os caras fora da curva mesmo, né? Então, vamos estudar eles. Aplicamos o teste. Nenhum deles tinha o perfil que se tinha determinado como o perfil ideal. Aí todo mundo falou, tá, e aí? Quer dizer, uma crença foi botada abaixo, né? Aí a gente chamou
essas pessoas se eu quero bater um papo com eles. E aí eu joguei muito aberto. Falei, ó, pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem um perfil que a gente entende que é o perfil ideal para essa operação. Foi feito um estudo sobre isso. Mas vocês são os caras que mais vendem. Eu queria que vocês me contassem. O que acontece? Na verdade, eu acho que eu vendo muito porque eu tenho 2 pensões para pagar. A outra, eu sou mãe solteira. Eu ajudo na minha casa. Eu tô passando um momento da minha vida que eu não sou daqui, eu vim de outra cidade, eu tenho que me manter, eu tenho que me sustentar. O outro, não, mas eu achei que eu não desse conta, e aí a empresa me deu oportunidade, eu peguei isso aqui e fiz disso aqui o meu ar para eu respirar durante um tempo e acabei me aprofundando. Então, o que você descobre? Que o caminho, né, a gente não predetermina. E é isso que acontece com essas questões dos skills, né, que eu já tinha dito. Então, assim, qual é ou quais são os skills corretos ou as capacidades ideais para se desenvolver um certo papel? Cara, ninguém tem. Lê do engano aquele que achar que consegue estabelecer isso. Quando você olha para o indivíduo e fala assim, Fernanda, para você chegar onde você quer, essas ferramentas que estão no seu cinturão aqui, né, esse martelo, essa chave, isso aqui é o que de fato você precisa? Não, acho que para mim, para fazer sentido para o que eu quero, talvez aqui valha uma mudança. Mas aí é seu, né? Enquanto indivíduo, acho que isso está valendo. Mas se tentar encaixar as pessoas como a gente montar um Lego, eu acho que a gente já passou dessa fase. Ou, pelo menos, já deveria ter passado, mas ainda não passamos. Né? Mas a gente está no caminho. Sim. Cara, você tá me despertando olhar para um negócio aqui. Esses dias eu mandei um reel aqui para um amigo, cara, e fala um pouquinho disso, sobre contratação. A gente quer tudo colocar dentro de uma caixa, né, cara? Deixa eu ver se é esse que tá aqui, meu. E quando você fala colocar numa caixa, eu acho que a gente corre o risco, inclusive, de fazer isso, tá? De colocar a pessoa dentro de uma caixa. Ou seja, a gente não aproveita todas as potencialidades que essa pessoa tem. Por muito tempo acreditava-se que quando você passa uma régua, assim, e aí quando você tem um público muito grande, e aí você passa uma régua, fica mais fácil de você administrar aquele grupo, de você controlá-lo de certa forma, de você manter a ordem, Então, assim, eu passei a régua, eu tenho aqui uns parâmetros, passei a régua, quem tá daqui pra baixo tá dentro do meu controle, daqui pra cima eu preciso, não posso lidar com essas pessoas, porque eu tenho um público muito grande, eu não posso lidar com o desvio padrão, eu preciso lidar com quem tá na mediana aqui. E aí, por muito tempo acreditou-se nisso, né? Mas eu acho que a gente tá vivendo situações em que o diferencial que tá acontecendo no desvio padrão, que as coisas estão se movimentando pelo desvio padrão. E aí, assim, não que a mediana, quem tá na mediana também, né, é descartável, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho esse modelo, né, de passar essa régua e separar. Eu achei aqui o vídeo, depois eu vou te mostrar. Ele fala sobre contratação. Ele falou assim, cara, contratar é um negócio super... E o cara falou, mas como saber contratar? Eu não sou bom. Ele falou, ninguém é. Se liga nessa. Por quê? Você tem que ser bom, assim, saber que a pessoa não tá certa para aquela posição e tomar a decisão muito rápido. Mas, de fato, um pouco da lógica de solução de problemas. Tudo tem que ser mais... Mas quem é de fato que sabe? É quem tem aquele perfil desenhadinho dizendo que tem que ser... O cara tem que ser planejador, ele tem que ser comunicador, tem que ser... Será que isso, de fato, vai determinar? Eu realmente tenho uma série de reticências sobre isso. Inclusive, a gente conheceu um cara, trouxemos aqui, que faz o Rogan. Não sei se já aplicou, se conhece o Rogan, uma dessas de assessment. Só que ele tem uma pegada diferente desse modelo DISC. Por quê? Porque o DISC muda, né? Você aplica agora daqui 6 meses, é outra história, né? Sim. O Rogan já não, cara. Ele trabalha muito na questão de formação do indivíduo. Ele tem 3 linhas. Não tô fazendo propaganda dos caras, mas de fato ele expandiu porque a gente ganhou um teste. Ele vai perguntar, cara, como que você era o melhor aluno da sala? Sabe coisa assim? E aí entraria, por exemplo, numa história como a tua. Que fala assim, cara, você é um cara que aprecia as artes. Você tem condição de mostrar lá. Bicho, quando eu vi o resultado, cara, eu falei, puta, que negócio da hora. Porque dá pra ter noção se você é um cara que curte de fato matemática, se cálculo é uma parada que você se resolve bem ou se você tem dificuldade. Se você gosta das artes, se você enxerga o mundo por meio delas.
Então, o resultado final que vem te dá uma perspectiva de ser humano de um jeito que eu nunca tinha visto nessas outras ferramentas. Só se você é comunicador, planejador, não. E por que não muda? Porque, cara, quem vai dizer agora que você não vai gostar de música como você gosta? Você vai morrer gostando de música, cara. Quem vai dizer que você não vai gostar de teatro? Você vai morrer gostando de teatro, cara. Isso já mostra muito do ser humano que tá aqui do lado. E agora, quem é que eu quero pra resolver o problema? Aí vem um cara que eu falo assim, se eu soltar isso na mão dele, a mediana, o grupo do meio, a grande massa vai olhar pra isso do jeito que todo mundo olha. E os caras do canto que o desvio, porque a gente, em remuneração, que agora você tá com o seu pezinho em remuneração um ano, mas você sabe, o que a gente faz com o desvio padrão? Tira porque isso aí atrapalha a amostragem. No modelo de solução de problemas, é lá que os caras vão, cara. Eu quero nas margens. Por quê? Porque ali estão os malucos. Sabe qual foi outra coisa que fazer esse teste do Rogan me despertou? Que às vezes a gente se define e se limita pela percepção que as pessoas têm da gente. E ele traz isso num dos blocos que é da reputação, que é como você consegue se expressar e como as pessoas te percebem. E aí tinha muita coisa ali da minha reputação que não batia com um perfil, uma habilidade, um perfil, ele trata, né, como uma personalidade ali, que é nata, é minha, assim. E eu falava assim, mas nossa, eu sempre escutei que eu não serviria para um trabalho dedicado, assim, de super criterioso de pesquisa, por exemplo, tal. Mas isso estava no meu resultado de personalidade, que eu tenho uma aptidão para trabalhos de concentração. E que eu prefiro trabalhar, por exemplo, em trabalhos em que eu sente sozinha e me concentre. E eu falei, mas eu escutei a vida inteira que eu sou dispersa. E eu me limitei por aquilo por muito tempo. E aí quando eu fiz isso, aí eu olhei e falei pro Roberto, né? Falei, Roberto, ó, assim, com todo respeito, assim, mas eu sei, eu fiz o teste aqui, eu não sei se eu concordo com o que... Eu acho que deve ter feito errado. Não sei se eu respondi. Aí ele, não, calma, a gente vai conversar. E aí na conversa ele explicou. E isso foi muito legal, assim, porque foi um autoconhecimento não só do tipo assim, quem eu sou, mas quem eu achava que eu era, ou as pessoas diziam que eu era, e aí eu me limitava por aquilo. Ah, mas quer dizer então que as pessoas tinham uma percepção errada e que eu não sou essa pessoa dispersa, comunicativa, extrovertida. Não, eu sou, é quem eu me expresso. Agora, o porquê que eu me expresso assim em situações e porquê que eu gosto que as pessoas tenham essa percepção de mim, aí é um negocinho que você põe num pezinho na terapia e aí você vai tratar depois. Esse não é um episódio patrocinado pelos caras do Não Rogan, é, tá? Mas não o que eu é, quero não dizer, é. Ademir, já que você gosta de umas paradas diferentes no sentido de falar, meu, deixa eu buscar alguém que... Esses caras eu vi um negócio. Todo mundo diz assim, o Rogan é só pro executivo, porque é muito caro e tal. Eu digo, cara, não é. Não é, tipo, não quero vender o negócio, mas todo esse negócio de assessment, eu falei, mano, esse negócio é diferente. Por quê? Por que eu tô dizendo isso pra você? Aqui no Quinto Dia Útil, nós já sofremos várias coisas pra chegar nos 160 episódios que a gente fez. E uma delas, cara, tá relacionada com o que você disse. Já recebi não por não ter foco. Eu anotei muito bem isso aqui, tá bem no meu caderninho aqui, ó. Porque a galera dizia assim, pô, vocês são um podcast de uma empresa de remuneração. Cara, vocês viajam muito, velho. Vocês ficam levando designer aí. Vocês ficam levando palhaço. Eu já trouxe um cara aqui, o Darlão, um artista fantástico, um palhaço. A gente fica trazendo aqui... sei lá, neurocientista. Os caras falam, cara, vocês têm que ter foco, vocês têm que trazer os caras de remuneração. E até aí quando a gente traz os caras de remuneração, a gente senta aqui pra fazer crochê. Cara, eu acho que esse é um indicador de qualidade, viu, gente? Eu acho que o público, e a gente precisa se aproximar do público. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aquele material que eu mandei. Sim. Eu falo muito sobre isso. Então, nós temos uma obrigação com quem nos ouve. A gente precisa ter respeito com as pessoas que estão nos ouvindo e entender que existem pessoas diferentes de nós e a gente precisa alcançar essas pessoas. Esse é um papel de quem é do RH, independente que seja remuneração, que seja recrutamento e seleção, porque se ele usa um assessment ou nota, é porque a gente precisa lembrar dos grandes nomes, né? O Carl Jung deixou uma máxima que eu acho que ninguém de RH poderia esquecer, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E para que eu possa me humanizar, eu preciso ter experiências humanas, eu preciso me permitir a fazer isso, né? Eu preciso abrir o meu leque de possibilidades, viver histórias, experiências, emoções diferentes, para que eu possa entender melhor o outro. É como se eu deixasse de usar um óculos e passasse a usar um
um binóculo, assim, né? Eu aumento a minha lente, né? Eu tenho mais, eu desenvolvo essa capacidade. E a gente falando aqui, eu não conheço, gostaria até de conhecer, do jeito que vocês falaram que já me venderam, tá? Vai em frente. Quero conhecer. Vou te apresentar o cara. Mas assim, ó, nessa experiência minha, a gente tá falando aí de 20 anos, né, com RH, a gente vai chegando a algumas conclusões. E é claro que eu quero dizer para vocês e para quem estiver assistindo, assim, gente, não tem a mínima expectativa de que todos concordem comigo, porque isso seria ridículo, né? Justamente a diferença de opinião vai formar uma terceira e a gente vai aprender com isso. Então tá tudo certo, mas as minhas opiniões e as minhas conclusões são o seguinte: hoje eu tenho um assessment que traz algumas questões de traços, e eu quero pedir, é claro, que uma licença técnica e ética para os psicólogos de plantão, mas eu gosto de buscar conhecimento. Eu fiz uma formação em programação neurolinguística com esse intuito, assim, de fazer um mergulho um pouco mais, entender um pouco mais sobre comportamento, né? Sou um psicólogo frustrado porque fui fazer direito ao invés de fazer psicologia, né? Mas estou com o pé ali, né? E advoga? E advogo ainda, né? Ainda tem essa. Aí você vê quando eu fugi um pouquinho da terapia, né? Porque se eu cair na advocacia é loucura, né? Mas, enfim, então a gente tem os nossos traços, né? Que as ferramentas apontam pra gente. Mas uma coisa que eu digo muito é que os profissionais de RH deveriam trazer um pouco da psicanálise. Inclusive, quando eu quero falar especificamente da análise transacional. Por quê? A análise transacional ela traz uma visão que explica pra gente muita coisa. Por exemplo, Fernanda, a gente tem lá, independente do assessment, tem lá a sua visão adaptada e sua visão estrutural. Talvez seja essa plataforma, essa ferramenta que vocês acabaram de me falar, eu esqueci o nome. O Hogan. E aí ele traz uma coisa mais rígida, né, que não vai mudar tanto. Claro, eles são seus traços, né? Nós temos os nossos. As nossas experiências fazem nós termos os nossos traços. Só que eu pergunto o seguinte: Emerson, você tem seus traços, você sabe que algumas coisas não mudam, certo? Mas por que você não é o mesmo às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite? O que acontece? É a mesma pessoa, é o mesmo corpo, é a mesma composição física, metafísica, psicológica, é o mesmo ser. Por que muda? Né? E às vezes pode mudar mais rápido, tipo, em 15 minutos eu posso alterar, né? O que a gente chama de alteração de humor. E aí vem a análise transacional com a visão dos estados de ego e nos explica isso de uma forma brilhante. Né, que a gente varia, né? Nós temos aqui o adulto, pai e criança. A criança se dividindo em duas: criança livre e a criança adaptada. A criança livre é aquela que dá birra dentro do supermercado, né? A criança adaptada é aquela que, quando o pai chama atenção, ela senta no chão e chora. Aí, para cima, tem o pai, né? Que também se divide entre pai crítico e pai nutritivo. Pai crítico é aquele que corrige, é duro, né? E o pai nutritivo é aquele que acolhe, que educa. Então, veja bem, nós volitamos nesses estados de ego o tempo todo. Né? E é claro, e aí por isso a da análise transacional, né, que são as transações que acontecem entre o indivíduo A e o indivíduo B. Então, quem fala aqui determina quem vai ouvir aqui. Então, se quem fala aqui é o pai crítico, ele é durão, provavelmente quem vai ouvir de cá é a criança adaptada, que é aquela que vai para o canto. E aí, quando você busca mais esse recurso, você fala: poxa, tudo bem, aqui tem uma personalidade, tem um traço. Mas esse comportamento, que é o resultado do traço, versus os estados emocionais que a pessoa tem, que geram um comportamento, aí eu consigo fazer a leitura reversa, entender por que essa pessoa está assim. E aí eu vou ajustando a minha comunicação. Porque se eu quero falar, quando eu vou falar com criança, o que eu faço? Geralmente eu abaixo, fico da altura dela, para que ela possa me entender. E é um pouco disso, acho. Nós que trabalhamos assim, eu venho de uma história nesses anos de RH, grande parte, 90% do tempo eu tive vinculado a desenvolvimento de pessoas, que é uma paixão, né? Eu acho que quem já trabalhou sabe o que eu estou dizendo, é um caminho sem volta, né? Você nunca vai sair, você nunca vai tirar o pezinho de lá. Mas agora na remuneração está sendo fantástico, porque eu sinto, e obviamente isso aqui não é uma crítica, mas o que vocês fazem é muito bacana, porque eu sinto que o tema remuneração,
ele ainda está didaticamente muito cartesiano, né? Eu acho que tem grandes profissionais, tem perfis diferentes que podem vir contribuir demais com esse tema e que às vezes olham de longe e falam assim, acho que isso aqui não é para mim, né? Imagina, agora pensa eu, músico, artista, anos de desenvolvimento. Aí vem uma pessoa que eu quero aproveitar e mandar um grande abraço aqui, que é o meu amigo, meu mentor, meu líder, que é o Jorge Feliciano, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, que é um cara visionário, um cara que eu tenho o maior profundo respeito, e que me colocou numa situação que eu, tendo vivido experiências muito diversas, eu buguei. Porque ele falou assim, você já pensou em remuneração? Sabe quando te dá uma tela azul assim? Eu falei, cara, remuneração. Porque a gente tem um desafio aqui no Martins de estrutura e remuneração. Eu falei, cara, topo. Assim, de imediato, eu não sabia onde que eu estava me metendo, né? Mas foi incrível, né? E tá sendo incrível. Só que, como bom crítico, já no começo, e bom mineiro também, né? A gente é mineirinho, vai chegando, vai tateando, vai vendo de qual que é o negócio. E é claro que eu trago comigo as minhas experiências. E a minha experiência hoje, com essa vivência, com esse olhar para pessoas, me faz acreditar. E aí, por isso, quando eu recebi o convite de vocês, assim, eu falei, cara, na hora, porque eu já tinha percebido essa pegada de vocês. É uma linguagem diferente para falar de algo que precisa ser desmistificado, né? Precisa ser... Então, acho que a linguagem é acessível. Eu acho que esse é o caminho, né? Para a gente trazer, para buscar se aproximar dos talentos, reconhecer as diferenças das pessoas, o quanto que elas podem somar, né? E é isso. Eu acho que eu trago, assim, não é como dor, não, tá? Quando eu conto assim, o pessoal me criticava nos processos seletivos, pra quem já me deu não, muito obrigado. Me ajudou. Porque me ajudou, né? Os nãos fazem a gente chegar onde a gente chega, então quero mandar um abraço pra todo mundo que já me deu não. Sim. Profundo agradecimento, é claro, sem nenhum duplo sentido, não é isso mesmo. Acho que a gente tem que ter orgulho do caminho que a gente fez. Você sabe que o Jorge inaugurou um negócio super legal. Quando a gente o entrevistou, nós o entrevistamos, né? Ele tava com Covid, fez a distância. E foi muito legal porque ele indicou pra gente o Eugênio Mussac. Exatamente. E o Eugênio depois indica o João Cordeiro. E ele inaugurou uma corrente de indicações que a gente nem imaginava. Fora o papo com ele ter sido sensacional. Tem outra coisa também que ele influenciou aqui, que foi a sua estante de livros que você tava bem na época pra mudar de casa, lembra? Que você ia comprar a casa e tal. E aí ele tinha, assim, no fundo, uma estante de livros, mega, né? assim. Nossa, cara! E aí você olhou aquilo e falou, cara, eu tô aqui babando. Aí agora, ô Jorge, o cara que tem uma... Eu também fiz uma, Jorge. Eu falei, cara, eu paguei um pau. Aí eu fiz uma atrás, assim, do escritório. Coloquei a mesa no meio do escritório, ao invés... Geralmente a gente bota a mesa nos cantos, cantinho, né? Botei ela no meio e atrás tem... Jorge, mais uma influência. E aí, não mais. Você traz o Ademir aqui remunerado. Porque as coisas vão se conectando, né? Mas a gente tá falando... Eu tô falando tudo isso, cara, porque... A gente... É uma luta, cara. Não é fácil fazer isso. Não é fácil você mudar o discurso, você tentar fazer as pessoas enxergarem de uma outra forma. Mas é uma luta que nós estamos dispostos, cara. Sabe? A gente pensa nesse tema assim. A CLT te segura. No fundo é assim. Você quer ser criativo na área de remuneração, mas no final das contas tem uma legislação que não te deixa. Mas como é que o Uber saiu dentro de uma legislação gigante? Pensa no mercado de Nova York, taxista, tem que ser... É assim que funciona. Você tem um espaço, você tem que comprar esse espaço. Os caras falam, não, vamos compartilhar carona, depois a gente briga legalmente. O iFood... você tem que registrar todo mundo. Como você tem um motoqueiro que trabalha pro teu aplicativo, mas que não é funcionário teu? Cara, faz essa parada que depois legalmente a gente vai e se resolve. Então, eu acho que a condição da gente pensar nos problemas... Nós vamos chamar de problema, e eu gosto disso, não vamos maquiar o negócio, não vamos chamar de oportunidade, não, são os problemas. As relações de trabalho hoje, como é que a gente de fato vai engajar essas pessoas a fazer elas entregarem o melhor que elas podem entregar, no tempo que elas têm, na condição que elas querem. Você sabe tal coisa. Você é um cara que sabe dançar, certo? Assim, e quando é que eu quero aplicar esse meu conhecimento e será que eu quero ou não fazer dinheiro com ele?
É uma escolha. E isso não atrapalha você ser um profissional de RH, isso não atrapalha uma série de coisas. Em que momento eu aplico determinado conhecimento para resolver o problema de alguém? Ah, não, mas agora você tem que registrar. Cara, esquece essa parada. Concentra no que a gente pode primeiro gerar de entretenimento, de engajamento. Depois a gente arruma um jeito de... Aí tem um advogado aqui na frente. Cara, como é que você não deixa essa parte tua te segurar nessas coisas, cara? Olha, é uma dicotomia interna. É uma coisa louca. Porque assim... Não, mas é claro que desde o início da minha graduação, eu já tinha entendido que eu não seria um profissional, não seria um operador de direito para o contencioso, né? Para o ambiente forense. Claro, se precisar, estamos lá, né? Como volta e meia, tô lá com o pezinho, porque a gente acaba ainda tendo que manter ali e tal. Mas eu sempre atuei antes do problema acontecer. Então, assim, desenvolvi programas de capacitação para lideranças, para evitar possíveis passivos trabalhistas. E aí, caminhando um pouquinho também pelo cível, né, com consultoria para algumas empresas. Então, assim, esse é o ponto. Porque o direito, ele não acontece dentro do fórum. Né? O que acontece dentro do fórum é a justiça. As pessoas precisam separar isso. Né? E aí, nem sempre... Justiça eu quero deixar aqui bem entre aspas, né? Mas o conceito é esse. O direito, o direito tá aqui, né? O direito tá aqui nessa sala, tá entre nós, tá na cordialidade, tá na possibilidade de a gente ter de expressão, de estar aqui, isso é direito, né? Uma outra coisa no contencioso é quando você vai buscar acesso à justiça, trazer instrumentos que às vezes não, né? A nossa legislação tá muito aquém. Vocês veem que a gente tem um código comercial de 1800 e bolinha. Então, qual que é o sentido que isso faz, né? Então, assim, esse direito positivista, né? A leitura da letra da lei, isso também não adianta nós sermos tradicionalistas, porque isso já caiu. A própria produção da legislação, ela já tem um outro caminho, né? Cada vez mais as jurisprudências, né? O que de fato, o entendimento, né, dos juízes tem contribuído muito com isso, tem tomado um espaço muito grande dentro do arcabouço legislativo, né? Que não só como uma lei complementar, uma lei ordinária, existem outras coisas que estão vindo para reforçar isso. Por quê? Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram. As questões mudaram, os problemas vão... E a velocidade com que isso está acontecendo, gente, é absurdo, né? É absurdo. Sim. Você vê a nossa geração aqui. Nossa geração conheceu... voltou fita cassete com caneta Bic. Eu subestimei a juventude de vocês agora? Não. E a caneta Bic foi feita para isso mesmo. Até o estilinho dela. Então, assim, cara, nós vivemos isso, né? A gente viu o LP virar... CD que virou depois como é que era o Blu-ray que virou DVD, que agora ter de novo um disco maneiro pra caramba. Pois e olha que loucura, e não quer dizer que é o que eu digo, nós precisamos recepcionar o presente sem esquecer do passado. O passado nos ensinou e vai voltar a nos ensinar de novo. Então essa história de falar, ou eu sou moderno demais, ou eu sou clássico demais, isso também é uma grande bobagem. A gente precisa entender que o conhecimento está aí para a gente volitar nele, né? Mas eu quero pegar o gancho aqui para contar um pouquinho daquele resumo que eu fiz para vocês, que eu acho que agora dá para a gente explorar um pouquinho mais as histórias, né? Então, vou rebobinar aqui para contextualizar todo esse processo. Rebobinar também combina com, com a caneta Bic. Então, vamos rebobinar. Não, aqui era aquele do videocassete que você esperava a fita chegar no final pro videocasse rebobinar sozinho. Se não entregasse, se você parasse antes, pagava uma taxinha pro locador. Tem um troço. Não, e aí quando você pegava e não tava rebobinado, que daí você passava, você via um monte de coisa, assim, né? Tipo, você passava rapidinho, assim, no coisa, mas eu até lembro que até não ficava olhando, assim, porque qualquer coisa que visse já era spoiler, né? Esse era o spoiler raiz. Ou desligava a TV, deixava só para não correr o risco. Aí fazia aquele barulho, tec, 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 acabou. Que coisa, que saudosismo, né?
Mas por falar em saudade, deixa eu contar aqui pra vocês, então, o que trouxe o Ademir aqui, né? Além da paixão por pessoas, né? Por esse papel que eu acho que é um sacerdócio que a gente precisa assumir para nós, né? Mas o Ademir vem lá de Uberlândia, mineirinho, né? Beraba, Berlândia e Araguari. Eu não vou falar o que o pessoal fala de Araguari, não, senão apanho quando chegar lá, até porque eu adoro Araguari. Então, chego aos meus 3.9 no último domingo. 3.9? 3.9, sou novinho, né? Pô. Com a carinha de 25. Mas chego nessa altura do campeonato, né, da minha vida, sendo mineiro, filho de gaúchos que migraram para Minas Gerais há 40 anos atrás. Eu vim nascer em Minas, né? Meus pais, meus irmãos são todos do Rio Grande do Sul. Nasci e fui criado numa tradição gaúcha, então aprendi desde cedo a conviver com os bullying, né? Na nossa época não chamava bullying, não, né? Mas era... Porque eu sou da época da lancheira, né, gente? Chegava na escola de lancheira. Então, os colegas mineiros, o que eles carregavam? Não é? E tinha uma garrafinha térmica, botava suco dentro, aquilo era fantástico. E às vezes e quando era suco de pozinho, manchava. Aquilo dava um trabalho para limpar. Não, era eu que limpava, mas eu lembro, né? E aí eu abri a lancheira e na lancheira dos coleguinhas tinha o quê? Mineiro. Pão de queijo, broa, né? Na minha lancheira o que tinha? Cuca, queixmia, que eram coisas típicas do Rio Grande do Sul. As pessoas olhavam assim e falavam, o que essa criatura tá comendo? O que é isso? Né? Então ali eu já comecei a lidar com as diferenças, né? Comecei a trabalhar com 18 anos, formalmente, né? Numa empresa lá de Uberlândia. E na largada da minha carreira, eu tive um treinamento e aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Porque quando eu cheguei, era uma operação, né? Quando eu cheguei na operação, eu falei, cara, mas tudo que me falaram parece que não faz sentido com o que está acontecendo aqui. Por que eles me contaram daquele jeito? Não podia ter sido mais prático? Eu fiquei 20 dias para aprender isso, fazendo um treinamento, todo um terrorismo, que tinha prova, que tinha que ser aprovado no treinamento e não sei o que, aquela coisa. Aí quando eu cheguei na operação, eu falei, não estou subestimando, mas assim, cara, é diferente. Por que a teoria não acompanha a prática? Ali eu falei, acho que eu encontrei meu lugar. E aí, com 6 meses, prestei o primeiro processo seletivo. Não passei. Por quê? Porque pediram para contar a minha história. Quando eu falei que eu vinha, que paralelo, né, ao trabalho formal, que aos finais de semana eu viajava para cantar em banda de baile, eu falei, esse menino aqui ele vai faltar para ir fazer show. Né? Olha como que são as coisas. Ali eu disse, não. Falei, tá bom. Não desisti. E aí com um grande amigo que a gente, né, assim, tínhamos... Lembra do Pink Cérebro? Né? A gente tinha... Falei assim, vamos fundar uma ONG? Vamos. Com 19 anos, fundamos uma ONG em Uberlândia, chamava Comune, Comando Universitário. Ali já com olhar para a faculdade, a gente tinha entendido que tinha um nicho ali, né? Que era, cara, Uberlândia é uma cidade, um polo universitário. E as pessoas, os universitários têm dificuldade em encontrar o primeiro emprego, né, de estágio. Vamos fazer um censo, a gente passava dos 30 mil universitários naquela ocasião. Eu falei, eu preciso ter essas pessoas. Vamos fazer uma coisa? Vamos. Pedimos patrocínio. Falei, olha, vamos sortear aqui brindes para os caras para preencher uma fichinha. Em 2 meses eu tinha um mail com 30 mil nomes de universitários. Conseguiu todos os leads aí, ó. Aí, a partir dali, eu falei, bom, agora eu tenho poder, né? Aí eu comecei com a ONG buscar algumas parcerias. E a gente ficou 1 ano trabalhando com treinamento. Ali eu me realizei. Porque era um treinamento para capacitar esse universitário para participar das primeiras entrevistas de emprego. Cara, foi fantástico. Aí ali começou a minha história, eu não parei mais. Né? E comecei, fui para outras empresas e a música ali do lado. Né? Cara, nos finais de semana. Conte mais da música aí. Repertório vocês tinham, casamento, festa, formatura. E aí, eu ainda faço casamento, né? Até hoje. Mas eu comecei com casamento e formatura. Cantando, cara. E aí, desde a cerimônia,
né? Dá uma palhinha pra nós aí. O que vocês querem ouvir? Nossa! Caraca! Que é assim, Não, porque de casamento cantor de, é isso. cantor de banda baile. Ai, Mano, você manda um Queen aí? Queen, não, aí Queen essa É pra hora pegar, da manhã. é pra pegar. Ó, mas geralmente música de casamento, assim, eu gosto muito de música popular brasileira e eu sempre Canta Marisa Monte. insisto. Eu já tava Marisa pensando na Monte. festa, tá? Tava pensando na festa? Eu já tava na festa, por isso que eu falei Queen, mas então volta aqui, vamos Não, pra cerimônia. vamos pra cerimônia. Vou fazer uma outra que eu me lembrei agora, porque há pouquíssimo tempo atrás alguém me pediu pra fazer essa música, que é uma música do Caetano Veloso, que eu acho incrível pra casamento. Chama Céu de Santo Amaro. Vocês conhecem? Uhum. Eu acho que eu já ouvi, não tocava numa novela, Céu de Santo Amaro? Exatamente. Lembro. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo na imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você. Nossa, eu tô arrepiada. Olha. E o ar não tá ligado. As pessoas pegam a gente de surpresa. Mas enfim, voltando Cara, eu à acho que até sei história. a novela que tocava, porque eu já fui um pouco novela. Azuca, não era aquela novela que Cara, tinha ela? eu tô achando que é. Não era uma da Carolina. Não tinha a Carolina Dickman nessa novela? Não, acho que não. Coloca aí. Céu de Santo Amaro é daquela novela que tinha dois dos coronéis que brigavam. Quer ver, ó? Falei Azuca aqui. Tema de Zuca e Luiz. Isso, A novela é Isso é um Cabocla. noveleiro, minha Pô, gente. cara, Ó, que isso, velho. podia trabalhar já no video show, já podia virar aqui. Né? Ganhava um ponto no game, no jogo que a gente Era montou. aquele da... É a Cabocla. 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 Caramba, é isso mesmo. Aí meu pai também Não, vai na lembrar verdade, essa novela toda tinha uma trilha sonora trilha fantástica. incrível. Incrível, incrível. Pois bem, então ali começou, né? Então, treinamento e tal, e música, ali já começou essa dicotomia. Eu falei assim, eu quero bagunçar esse coreto ainda mais. Vou fazer o quê? Todo mundo imaginava que eu fosse fazer o quê? Música, educação física, porque aí no meio dessa história tinha dança, tá? Porque eu me envolvi com a dança. Eu quero ouvir Contei mais sobre pra isso. vocês. Você fala- Também. Me enveredei pela dança, porque pra mim não era o suficiente, né? Eu queria fazer... a dança, pra mim, na verdade, foi ali um grande começo, né? Posso fazer só um parênteses, uma correção? Tô me sentindo... Uma das coisas também que você tá aqui é o Carlos, pô. O Carlos é um parceiro nosso. Pô. O Poxa. Carlos fez essa ponte. O Carlos, Foi. o cara deve estar pensando assim, até chegar nesse minuto do programa, fala, filho da mãe, eu indiquei o Jorge... Eu indico os caras, eu indiquei o Ademir, o cara tá de Vou falar na palhaçada no introdução, vou citar. falar na Na- introdução. Isso, fala. Na verdade, a corrente começou com o Carlos, Começou com então, o Carlos, né? vai. Carlos, e assim, já que você falou do Carlos, assim, eu tenho que reforçar o seu agradecimento, porque nessa trajetória, né, e aí, com base em tudo isso que vocês vão ouvir eu contando aqui essa história, vocês vão falar, cara, como que essa criatura cai de paraquedas em remuneração? O Carlos é a pessoa que está me dando todo o aparato técnico, né? Todo o conhecimento. Estou tendo a oportunidade de fazer a certificação lá junto com eles, da World at Work, através da forma, né? Uhum. Então, assim, o Carlos é um cara que vai estar... ele já está na minha história, né? Isso que eu vou contar aqui para vocês agora. Tem um capítulo chamado Virada do Ademir para Remuneração, e tem um capítulo ali do Carlos, porque Carlos, Rogério, toda a turma, né? Que tá lá. Você vai para os Estados Unidos com a ano que vem gente. também? Então, eu gostaria muito. Porque se juntar você, o Tomazinho, que é outro que veio aqui, Que eu não cantou conheci. lá, você não conheceu, mas você vai... Pô, com Mas eu certeza- tive notícia. É. Tive notícia. Tudo assim, Tive notícia. cantando, mandando bala, e junta os caras, mano, vamos fazer show nos Estados Vamos. Unidos, cara. Pois é. Eu vou empresariar vocês. aí no- Então, a gente já faz... Eu não sei Aí tem que cantar. ver. Se a gente Eu vai... já vou marcando agenda, fazendo agenda de shows pros caras, tudo. Eu acho. Porque eu Já não sei paga... cantar, Quem mas sei sabe? vender, então... pode crer. Já paga viagem, já, Pô. quem sabe, né? Já faz uma turnê. Bom, mas pensa na viagem. Pois é.
Não, eu pensando, o cara já tinha me falado dela, inclusive para ir Nessa de San Diego agora. Eu já sabia da existência dessa viagem, mas assim, aí, enfim, o ano já estava comprometido com muita coisa acontecendo, né? Mas então, aí voltando, chega o Ademir, num momento, e fala assim, agora eu vou bagunçar o coreto. As pessoas acham que é totalmente estranho um cara que trabalha com treinamento, fazer show, cantar, fazer casamento. Fala assim, agora eu vou fazer direito. Aí deu bug na galera. Falei assim, o que essa criatura tá arrumando? E eu volto o que eu disse lá no começo, tá? Taxado como... Não, esse cara não sabe o que é. Ele não sabe o que é da vida. Falei, pois é. Continue pensando assim. E nem foi a administração que você fez, né? Porque geralmente o povo fala disso de quem faz administração, né? Que é uma balela total, E né? sabe Mas onde... que fala assim, não sabe o que é, fez administração por isso, né? E Agora a você foi pro galera direito. pirou mesmo. Foi o seguinte, comecei na faculdade e tal, e aí tive um professor incrível, o professor David George Francis, um americano que vive já no Brasil há décadas, e me convidou para dar aulas, porque eu já tinha tido a experiência com treinamento. Fui dar aula de uma escola de línguas e comunicação. Porque eu precisava ali, aí, né, você vai juntar. A gente não nasce herdeiro, né, gente? A gente tem que dar uns pulinhos, né? E aí, Não nasce faculdade, herdeiro, tem que ser aquela guerreiro. coisa e tal. Aí já era um outro negócio. Aí a galera surtou comigo mesmo. Porque aí me viam, eu tava dando aula numa escola, e aí daqui a pouco eu ia cantar num casamento. Aí ia pra uma formatura. Aí as pessoas iam no show de formatura, me viam lá com figurino de show. Aí no outro dia seguinte já me via lá de terno numa empresa trabalhando. Conduzindo um treinamento na área do direito. Falei, mas parece que eu já vi esse cara em algum lugar. Não, mas não faz sentido. Eu devo estar ficando doido. Certa vez uma pessoa me parou numa das empresas que eu trabalhei, né? E lá eu conduzia um programa de treinamento exclusivamente sobre direito, que é o direito do consumidor. E aí, isso já... Você se apresentar como advogado, as pessoas já te ficam, olham assim, nossa, aqui essa pessoa é extremamente séria, né? E aí eu fui fazer um carnaval, cara, nas cidades do interior. E aí chega uma pessoa pra mim e fala assim, Demir, olha, vou te contar uma coisa que assim, eu não tô resistindo, eu tenho que te contar porque é engraçadíssimo. Eu falei, o que foi? Você acredita que eu fui pra uma cidadezinha pra curtir carnaval? Eu bebi tanto, eu fiquei tão bêbado que eu olhei pro palco e eu jurava que era você que tava cantando. E aí, você deixou o cara achar que ele tava Eu bêbado falei, ou não? cara, o que você bebeu? Me conta isso. E deixei uma semana essa pessoa com vergonha. Depois de uma semana eu peguei a foto e falei assim, por um acaso era isso aqui que você viu? Era eu. Mas era muito improvável. E você sabe que eu gostava disso? Até hoje, assim, eu gosto. Acho que essa... em ambientes totalmente... Cara, é fantástico você ter assim, é quase que um alter ego, né? Você se desliga, isso me move. Mas aí começou toda essa história, aí, passado isso, eu falei, cara, agora tá na hora de eu dar um outro pulo. Aí vai eu pra televisão. Eu mandei links pra vocês? Não, você mandou Vou só mandar links. Isso, aqui. Você eu que tô é uma falando de investigadora aqui, vamos... Raul Gil? Ademir, você vai colocar Preto... No YouTube direto? Preto Cortes, com K-O-R-T-Z. Você vai ver uma lista. Eu dançando no programa do Raul Gil em 2003. Cortes. Fiquei 2 anos, cara. Peraí, deixa eu Que sair do, isso, deixa eu sair do rapaz, YouTube já da achamos. carreira. Peraí que eu tô Tem um logado no moleque YouTube da aqui carreira, dançando. só pra não bagunçar o algoritmo. Pedro Cortes, Liliane Silva. Essa Companhia criatura Expressão. mesmo. E aí você vai ver vídeos aí, assim... Eu com 20 e poucos anos... Bota o voluminho. É que eu tirei pra não vazar aqui. Pode deixar, vazar. Esse aí demora pra começar, você vai ver que tem outras opções. Tem um vídeo que ficou famosíssimo. Passa um pouquinho, só ir Ah, pra frente, não é ao vivo, não. Esse esqueceu que vídeo- você não tá nessa... Olha isso. Pelo som ele já sabia qual era, né? O vídeo. Isso sou eu no programa do Raul Gil. Tem condição? Aí a galera pirou. Falei, não, o que esse cara quer da vida? Caramba, Aqui no pô, programa do bicho. Raul Gil, nós ficamos, né? Eu e a Liliane, que também é advogada, maravilhosa.
talentosíssima, que provavelmente legal. deve ter passado, ouvido questões como as que eu ouvi, né? Porque eles viam uma mulher lindíssima dessa, dançando, de repente chegava na seriedade e falava, sou advogado, e aí? Como é que é? Né? Quanto tempo de ensaio pra fazer uma apresentação dessa, cara? Nós ensaiávamos no mínimo 6 horas por dia. Caramba. Eu tenho algumas tendinites que não me deixam esquecer esse período. Pô, são as marcas. Isso é um Boleto? tango. É um Isso é um tango? tango, cara. Que era o que os estilos que a gente mais gostava de dançar. Cara, é legal que você vai pra Argentina, aí tem aqueles caras que ficam querendo tirar foto, já, né? Uhum. Você já foi alguma vez? Não. Vai ser muito bom porque você manja, aí a pessoa, a mulher vai falar assim, você quer fazer uma foto comigo? De repente você já... Não, eu quero dançar. Exatamente. Aí você quebra ela no meio, você fala assim, acabou. Mas é aqui de Cara, essa é pertinho, uma aqui, dança ó. muito legal, cara. Cadê? Que Eu dei? fiz Aqui, dança ó. de salão, samba de gafieira, só que, pô, cara, A carinha de menino, gente. muito. Né? Meu professor mandava muito, assim. com Ó, a- você com a que tá esposa ouvindo dele, aí, até você que tá no YouTube, né, não dá pra compartilhar aqui, mas põe lá no YouTube Preto Cortes ou Cortes. Cortes. E Lilian Silva. Se a expressão, né? É. A2. Expressão Programa A2. Raul E Gil. aí tem coisa eu cantando na China, se você for lá na busca lá por Preto Cortes, vai ter coisa cantando na China, vai ter coisa cantando na Rússia. Aí começou essa história, né? Que aí fui pra TV, e aí eu fiz programa do Raul Gil, Quantos anos depois... aqui? Aqui, putz, cara, Não tinha uns 20, não. 22, Por aí, né? por aí, 23 no máximo. E aí depois disso eu fiz eu participei, aí a dança fez assim, né? Abriu. Programa de televisão e tal, rodamos o Brasil se apresentando, né, como dando workshop de dança de salão. E aí rolou a oportunidade de eu participar, aí foi a Liliane, não foi nessa época, fui sozinho participar do primeiro campeonato brasileiro de dança. Era escolha iam ser 10 homens e 10 mulheres, né, casais, para uma competição. O SBT lançou, foi o primeiro e não teve o segundo, inclusive, né? E aí eu fui selecionado. E aí fui pro SBT e fazer esse programa. Tem registros deles por aí também, internet afora. Foi uma outra experiência. Aí ali surgiu oportunidades para ir para fora do Brasil. Aí fui para fazer um musical, um show de dança e E o música. direito nessa hora aí, você já tinha acabado? Não, aí eu tranquei a faculdade. Falei assim, cara, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou embora. E aí fui pra China, com a cara e a coragem, né, com um grupo, e aí trabalhando com hotelaria, e aí brasileiro vai dando um jeitinho, né, cara, assim. O negócio era pra fazer um musical, mas a gente tinha um estilo diferente que a gente fazia show, né, porque tinha uma questão, né, brasileira ali, aquele jeitinho de... Aí as experiências de fazer formatura e fazer eventos corporativos já foi dando pra gente uma outra pegada. O negócio que era pra ser 3 meses virou 6. E aí da China eu fui pro Egito com hotelaria. E aí lá já atuando assim com outras nacionalidades, né, com companhias maiores. Moral da história. Aí eu passei pela China, fui China, Egito e Rússia. Só lugar tranquilo, né? Só lugar suave, cultura tranquila. E as pessoas falam pra mim, não, mas você se adaptou bem com remuneração? Eu falei, deixa eu te contar com o que eu já tive que me adaptar. Você não diria isso. Mas aí, nessas histórias, nessas andanças todas, né? A música ali, mas aí o treinamento eu sempre tava ali do lado. Porque é um RH, gente. Você leva, imagina... Levei um grupo de 20 pessoas para a Rússia, onde era responsável desde alimentação, moradia, visto de trabalho, segurança das pessoas, você fazer gestão de um Big Brother. E corria pra E tudo. E eu ainda fazia o show, tá? É isso que eu ia falar. por Daí isso- à noite, sei lá, né? Você ia lá e ainda corria pro palco e... Rio Pau, exatamente. Então eu era o RH generalista, né? Tudo. Então assim, ali essas experiências foram forjando algumas coisas. E quando eu cheguei no Brasil, e aí eu voltei, fui trabalhar numa empresa, e aí eu ouvia muito as pessoas dizer assim, cara, mas você é doido? Você tinha uma carreira internacional. O que você veio fazer no Brasil? Eu tenho família, né? Assim, em um momento eu escolhi estar com os meus pais, eu sou mais novo, né? Meus pais estavam ficando de idade, eu falei, eu quero ficar perto da minha família. E tomei essa decisão. E foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Só que as pessoas não entendiam isso. Eu falei, mas como
que você larga uma carreira internacional para vir para Uberlândia, para vir trabalhar nessa empresa. Olha o que eu ouvia. Aí eu comecei a questionar. Mas você tá aqui nessa empresa há quanto tempo? Eu tô há 20 anos. Eu falei, mas a conta não fecha, né? Porque você é tão ruim, por que você tá aqui? E aí eu me lembrei, porque no Egito, quando eu estive no Egito, eu vivi lá o fim do governo ditador no Egito. Aquelas manifestações na Praça Tahrir, no centro do Cairo, vocês devem ter acompanhado na época. Eu tava lá, achando que era carnaval fora de época, né? Tudo fechado, só que aí de repente o país fechou, aeroporto, virou quase uma pandemia, né? Tudo fechou, e aí era perigoso, imagina, tinham conflitos armados lá. E aí eu morava num hotel, né? Aí, veja, eu morava e eu tinha uma acomodação como hóspede, né? Um hotel 5 estrelas, que era o que a gente trabalhava. Eu tinha tudo garantido ali. Morava de frente, olha que vista feia que eu tinha. Abri a sacada do meu quarto e vi o Mar Vermelho. Caramba. E aí eu não tinha nada pra fazer, eu falei, vou pra praia. Vou fazer o quê? Vou sentar e vou chorar? Fui pra praia e tinha um senhor, eu conto muito essa história, quem já ouviu já vai falar assim, eu já ouvi ele contando essa história. Tinha um senhor egípcio, o senhor Ahmed, e aí ele, uma pessoa analfabeta, não sabia escrever o próprio nome, mas falava fluentemente 5 idiomas, porque aprendeu a se virar, porque o Egito vive de turismo ou extração de petróleo. Não tem muita coisa para se fazer. Então, eu me vi numa situação desesperado, porque o país estava fechado, e eu reclamando da vida. E o senhor Ahmed, ele morava na praia, tá? Ele tinha uma banca, era uma mesa, na verdade, como essa aqui. Então, durante o dia, ele expunha aqui os souvenirs para vender. À noite, ele botava tudo para baixo e dormia embaixo da mesa. Essa era a casa dele. Eu reclamando da vida, né? Falei, cara, que loucura. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E ele em silêncio, só me olhando. Aí ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, mas na hora eu não entendi. Ele falou assim, a sua competência te permite estar exatamente onde você está agora. Fez-se esse silêncio. Não entendi nada. Também estava com a cabeça cheia demais para entender. Quando eu cheguei no Brasil, que as pessoas me perguntavam, o que você está fazendo aqui? Aí eu lembrei do Sr. Ahmed. Falei, cara, é isso, né? Então, assim, a sua competência te permite estar onde você está agora. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado para falar da empresa que a gente trabalha, para falar do bairro que eu moro, para falar da esposa que eu tenho, do marido que eu tenho, do carro que eu ando. Porque se eu disser que o lugar que eu estou é um lixo, eu também sou um lixo. Porque se eu fosse mais competente, eu estaria num lugar melhor. Olha como isso é forte. Uhum. Isso não quer dizer que eu tenho que estar sempre naquele lugar. Isso tem que ser para mim, como eu disse. Não, mas é uma tomada de consciência para entender que a competência é a chave para abrir a porta que a metade da população tenta abrir dando cabeçada. E aí você vira o jogo. Aí ali as coisas começaram a fazer sentido, né? E aí todas as experiências anteriores, porque as pessoas falavam para mim assim, quando eu assumi o primeiro cargo de liderança aqui no Brasil, nunca me esqueço de me perguntar, mas você acha que você está preparado para isso? Eu acho que eu devo ter demorado uns 2 minutos, assim, em silêncio, pensando, e eu fui lembrar do que tinha acontecido comigo lá atrás, de ter a responsabilidade sobre um grupo de pessoas num país próximo a entrar em guerra, e você é responsável por aquelas pessoas, e você tem que acalmar aquelas pessoas. E aí viver situações da pessoa ter problemas de saúde seríssimos, a família no Brasil, e você é responsável por ela lá. E aí, de repente, eu tinha um grupo que eu era líder, composto, e aí isso foi em Moscou, e curiosidade, tá? Isso foi 2010 e 2011, o nosso show foi um show de música e dança folclórica brasileira. Foi o primeiro grupo naquela ocasião a se apresentar dentro do Complexo Bolshoi, em Moscou. Super orgulho disso. De balé e ópera, né? E assim, vocês imaginam o quanto a Rússia... E nós fomos convidados, tá? O diretor foi, assistiu o nosso espetáculo e ficou encantado.
Esse foi e o nos Terra convidou. Brasilis. Foi Terra Brasilis. E nos convidou. Então, vocês vejam que naquela situação estava na Rússia, um país totalmente preconceituoso, todo tipo de preconceito, exclusivamente, especialmente falando com os negros e latinos. E eu tinha um grupo composto por 80% de negros. Porque, imagina, eu levei show de samba, eu levei show de capoeira, que era, né, a raiz folclórica brasileira. E aí eu tinha que administrar isso. Como que era, né, as meninas saírem na rua e serem humilhadas. Chegava a ser perigoso, entende? Aí, enquanto aquela recrutadora me perguntou, você acha que você está preparado para isso? Aí eu falei, sim, eu acho que eu tô. Meu, eu tô escutando a história dele, eu fico pensando o tempo todo naquele filme do Quem Quer Ser o Milionário? Que, tipo, ele também viveu tanta coisa, ele tá lá na hora e fazem perguntas pra ele, e ele lembra da vida dele, assim, ele sabe responder porque ele viveu aquilo, né? Ele... Você tá falando, cara, se você fosse num desse, acho que também você ia buscar esse conhecimento, não só no que você estudou, porque estudou pra caramba, mas tudo que você viveu, né? Fê, mas eu acho que a riqueza tá aí, sabe? E você associar a sua história com algo que seja real e você consegue contribuir pros outros. Você ter história pra contar ajuda o outro a entender uma série de coisas, né? E o contrário também, quando você não sabe, você descobre que tá tudo bem dizer que não sabe. E eu acho que essa é a grande sacada. Né? Também reconhecer aquilo que você não teve oportunidade, aquilo que você não sabe, aquilo que você não é bom ainda, mas reconhecer isso, porque a gente vive ainda muito numa época do parecer e há de se tomar muito cuidado com isso. Eu não posso parecer ser alguma coisa, né? Então, quando as pessoas perguntam para mim hoje em dia assim, olha, a gente quer apostar em você, eu falo, não aposte, eu não quero ser uma aposta, eu quero ser uma certeza. Se aquilo que eu tenho para oferecer hoje te convence de que eu posso estar nesse desafio, tá tudo certo. Porque a gente também corre o risco de frustrar. Qual que é a expectativa do seu respeito? Não é? Então, aí a gente volta pro fator humano, né, gente? Assim, conseguir fazer as leituras, entender o que as pessoas... E quando você vive culturas diferentes, isso te ajuda a reconhecer que a Fernanda, se eu der uma notícia para ela... de que esse departamento tá fechando e vai ser fundido com outro departamento, ou essa empresa foi comprada, foi adquirida e vai ter uma fusão. Quando eu dou esse tipo de notícia, eu consigo perceber que as pessoas reagem de maneira diferente e eu não preciso pasteurizar a minha fala, né? Que aí eu posso sim, com muita empatia, com muito cuidado, perceber, né, o que cada um precisa naquele momento. E aí eu digo o seguinte, se tudo isso que eu contei para vocês aqui, se isso não for fazer RH, quase com os 40 anos, então eu não sei o que é RH. Né? Aí eu lembro do Carl Jung, conheça as teorias, domine todas as técnicas, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então acho que as pessoas que estão assistindo, eu vou pecar pelo excesso, tá? Eu quero fazer um convite para todo mundo, porque eu acho que as pessoas mudam o meio, né? Então, assim, nós precisamos ter mais orgulho das nossas diversidades, precisamos ter mais orgulho das nossas histórias. Digam sim que você sabe cozinhar, que você sabe pintar, que você sabe dançar, que você sabe fazer Conte as suas histórias, conte as suas dificuldades, conte as suas dores, porque elas te fizeram ser o que você é, né? Comece a considerar o que eu coloco no meu currículo. Cara, coloca quem você é, de quem você é filho, de quem você é pai, de quem você é irmão, o que você gosta de fazer. Eu acho que hoje em dia a capacitação técnica ela é fácil, barata e rápida de prover. Agora, a formação humana a gente não pode colocar dentro da gaveta. Para as empresas que eu sei que estão nessa audiência, que vão assistir o nosso bate-papo, né, muito pela credibilidade que vocês têm. Então, empresas que estão aqui, vamos abrir os nossos olhos. Vamos entender que tem pessoas com histórias totalmente distintas, histórias interessantes, com aprendizados de vida, que vão ser essas pessoas que vão te ajudar a encontrar uma saída que hoje talvez você não esteja encontrando. Porque a história dela vai permitir com que ela tenha esse nível de sensibilidade, né? Reconhecer, valorizar essa tal da diversidade que eu prefiro chamar de
pluralidade. Eu só tô lembrando que o Jorge contou pra gente lá do Gente Boa Trabalha Junto. E é verdade mesmo, né, rapaz? Que lá no Martins é assim. O Martins... Gente, assim, aí falar de Martins agora é uma questão quase que emocionante, né? Porque, assim, eu tenho pessoas que eu admiro demais, como eu já falei aqui do Jorge, mas todos os meus colegas que estão lá... E a gente não pode falar... Nós estamos, né, esse ano completando 70 anos de história do Martins. Uma história construída pelo nosso grande mentor, né? Eu sou Alair Martins, que tem o nosso profundo respeito, que é uma pessoa que se faz presente. É uma coisa impressionante, gente. Assim, eu conheci vários espaços, mas um lugar onde uma pessoa se faz estar presente, sabe aquela história? Estamos lá, mas inconscientemente as pessoas pensam, tá, mas nessa situação, o que o Alair faria? E aí a decisão é tomada com base nisso, tá? Então, assim, ele consegue estar presente, muito pelo exemplo, né, de idoneidade, de humanidade, que é uma coisa fantástica, reverbera. E isso estabelece, sim, eu acho que determina muito, né, a qualidade de vida que se tem trabalhando num lugar como esse, né? Então a gente não pode deixar de falar disso, não. E se você tá ouvindo aí a gente falar do Jorge, de Jorge pra lá, Jorge pra cá, e quer saber, conhecer a história dele, o episódio é o 52. Gente Boa Trabalha Junto. Jorge Feliciano. Sabe que o Martins eu conheci? Eu trabalhei numa empresa de ferramentas chamada Starret. E o Martins distribuía muitas ferramentas, muito que a gente produzia lá. E o Martins era um atacado, assim, super querido. E o gerente nosso era um mineiro também. Então atendi o Martins, cara... O Martins era sensacional, assim, né, cara? E na época eu conheci dessa forma. Falei, cara, Martins, eu lembrava dos grandes atacadistas. Cara, esses caras que, pô, conversa direito, hein, meu? Se liga. Porque falava, sou fulano do Martins. Pô, botava no CRM e já vinha um negócio na tela assim, pô, Martins, pô, se liga. Mas era muito forte no Brasil. Tem uma representatividade gigante, assim, né? Capacidade de distribuição. O Martins entrega coisa. Eu moro aqui do lado, em Salto. Mas tem um mini mercado lá que eu direto vejo o caminhão do Martins encosta e... O Martins hoje está em 100%, né, dos municípios no Brasil. O seu Alair quis colocar esse diferencial, assim, né? O Martins, ele transporta de tudo para todos em qualquer lugar. Esse é o grande diferencial do Martins. Então, não é muito difícil você estar em qualquer lugar do Brasil, você vê um caminhão do Martins passando. A marca não tem como não reconhecer, né? E isso, falando aqui, inclusive, eu não posso, de forma nenhuma, deixar de reconhecer que todas as pessoas, né? Porque a gente fala assim do Martins, tem o Jorge, tem o Solair, mas, cara, são muitas pessoas que fazem, né, dessa empresa, mandar um abraço para todo mundo, desde o pessoal que trabalha lá na distribuição, carregando caixa, né, fazendo a roda girar, os caminhoneiros que estão aí na estrada, conduzindo, porque a gente tem a oportunidade de estar aqui, inclusive, falando sobre a empresa, quem faz a empresa, né? São essas pessoas que põem a mão na roda, então, que tem o nosso mais profundo respeito. Quantas em 70 anos de história, hoje o Martins passa vamos falar, nós temos o público seletista, né? Que está ali entre 4 e 500 e mais quase 5 mil representantes autônomos espalhados aí no Brasil inteiro. Caramba. Então é um exército. É um pequeno, grande exército. Que legal, cara. E você fala russo? Fala russo? Yaya Gavarite. O único russo que eu conheci na vida foi o russo do Rock Balboa lá, sabe? Aquele que ele lutou. O russo, como que mais? Cara, a língua russa é uma coisa louca, assim, porque primeiro que é inóspito, né? Você estar lá e querer falar russo, porque as pessoas te corrigem. É mesmo? E eu ouvia no caixa do supermercado falando pra mim assim, se você ousa falar minha língua, você aprende a falar direito. Eles não se sentem assim, é quase como honrar. Porque assim, eu morei fora também e a sensação que eu tinha quando eu tentava falar a língua deles, eu morei na Suíça, né? Então falava alemão, eles se sentiam assim, nossa,
Que legal. E era encorajador. Eles encorajavam a Russo falar. não faz isso. E diferente Não. de quem chegava falando inglês. Às vezes chegava falando inglês, eles já ficavam tipo meio, Agora, se você se esforçava, ele já ficava assim, nossa, que legal. E aí eles respondiam, eram simpáticos, ajudavam. Então na Rússia, esquece. Tem um menino que eu te mostrei, quem segue, ó, vem a minha língua russa. Que é um rapazinho preto e a gente viu uns pedacinhos. Cara, ele fala russo. Você disse que, pô, sensacional. Cara, né? se não estiver vendo, fala assim, é um russo. Cara. É um russo. Porque, e a língua russa, ela tem uns nuances que o sotaque é muito característico, né? Assim como o alemão. Mas o russo em si, eles não... A impressão que eu tenho é que eles não querem que a gente aprenda nem a russa, nem a língua deles, né? Porque eles não facilitam a vida. E tem umas regras que é assim, ó. Se você chega numa loja ou em qualquer lugar e você vai cumprimentar uma pessoa, o cumprimento formal, se eu não te conheço, se eu estou te vendo pela primeira vez, é Здравствуйте. 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 Só que se você é uma pessoa do meu convívio, eu simplesmente falo Привет. Привет. E quantas vezes eu, né, cheguei num lugar super animadinho, Привет, как дела? Привет. Нет, привет. Ou seja, Não você vem com esse falar, priviete aqui, não. Não vem, eu não sou seu amigo. Uhum. Aí você desculpa, né? Извините. Roncou a barriga. A barriga tá roncou. com fome. Извините, пожалуйста, né? Me desculpa. Здравствуйте. 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 É difícil. Fala direito Não, a minha língua. loucura, Quer cara. falar russo, Assim, não fala. e aí tem uma questão da conjugação dos verbos, das flexões verbais, e os caras te corrigem e ficam bravos, tá? Ficam super... E quando eles não te respondem? Quando você não... Algumas pessoas te corrigem, outras te ignoram. Pode No crer. alemão Eu vi tem, esse lance. tem uma parada assim, que tem o si, que é do senhor, né? E tem o du, que é tu, que é você. E aí, até com pessoas... E assim, a gente também fala o senhor, a senhora, mas com pessoas que geralmente são... Você percebe que elas têm mais idade e tal. Mas quando é da nossa idade, tipo assim, eu não chegaria... Se eu não te conhecesse, chegar assim, o senhor... Não, eu falaria você. Seria respeitosa, mas falaria você. E lá não, mesmo com pessoas da sua idade mais novas, você tem que chegar se dirigindo como no formal, assim. E muda toda a conjugação verbal. Então era um negócio assim... que além de você errar o pronome, você errava todo o resto da frase, porque você errou toda a conjugação. Mas E você falava, não, esse eu desafio sou- linguístico é uma coisa interessante, porque na China, por exemplo, eu não me aprofundei muito no mandarim. Que também é uma Porque língua muito difícil, né? É difícil, é simples, mas ao mesmo tempo é difícil porque é uma língua quase cantada, né? Porque assim, as fonéticas, o A é diferente de A, e tudo muda, né? Só que assim, é uma língua simples e, por exemplo, você tem duas... Até quando a gente se lembra dos desenhinhos, né? E aí você tem as combinações, olha que interessante. E aí você tem ma, que é pássaro, e fei, que é máquina. Pássaro, máquina. Aí ma, fei. Ma, fei é avião. Tá, Porque aí tem uma associação, entendeu? entendi. Mas até a grafia também, né? No russo, no mandarim, nem O russo é alfabeto cirílico, que é lindo, né? Inclusive. Mas, tipo assim, é tudo diferente, tudo, né? Nem o A é o A igual aqui. Mas a estrutura da língua tem um cara que é um compositor brasileiro, o cara toca instrumentos de corda e ele é casado com uma índia, cara. E a língua dos índios, se pegar a mesma estrutura, porque ele fala assim, como é que você explica um animal correndo pra cima de você? A lógica que a gente fala, um animal vindo pra cima de você é diferente de você montar e aí é cantado. Então tem uma proximidade muito grande. Aí você vê esses povos, como eles se conectam depois entendendo o mundo, de por que traz essa estrutura, né? Cara, é muito doido. Eu falei desse menino e realmente eu falei... Por que eu falei que ele é preto? Porque, cara, quando ele fala russo, e se você diz só ouvindo, você não percebe. Mas quando os caras veem uma parada, os caras muito doidos. Falam, cara, não é possível, velho. Você tá falando muito bem. Não. Os caras não acreditam, cara. E ele ganha o respeito no programa, chama Omegle, né? Que eles ficam conversando. Ele ganha o respeito dos caras por conta disso. Ele fala, cara, você fala, cara.
Ele nunca foi. Eu devia ter filmado uma situação que aconteceu comigo, que a última viagem que eu fiz, que eu resolvi, né, falar, cara, agora eu vou ficar no Brasil. Aí eu fiquei uma temporada, fui pra China e fui pra Hong Kong. Aí em Hong Kong, conheci um grupo que também ia trabalhar na mesma cidade que eu, um grupo de russos. Aí eu falei assim, cara, eu vou sacanear esses caras agora. Isso eu já tinha passado pela Rússia, né? Aí me apresentei falando inglês e tal, e o pessoal falando. E você sacou? Porque brasileiro, sei não, hein? Esse pessoal brasileiro fica de olho. Cara, primeira coisa que eles falaram. Fica de olho. E tá, eu fingindo que não tava entendendo nada. Cara, passou uma semana. E aí ele já fazendo piada e rindo. Ah lá, não sei o quê, vamos ver o que ele vai... o que será... Já chegaram perguntando, o que o brasileiro come? Vamos observar? E tá, né? E eu convivendo com Cara, eles. você guardou, você falou Guardei, assim, cara, guardando, eu fiquei tal. pra ver até... Porque eu queria que eles falassem mais pra vergonha ser maior, né? Muito bom. Você foi dando corda. Aí um dia na mesa de jantar, assim, no restaurante, todo mundo jantando junto, aí um cara falou assim, gente, eu tenho a impressão que ele tá entendendo, porque o jeito que ele tá olhando a gente falar, que aí eles falaram uma coisa muito engraçada e eu ri. Não consegui segurar. Eu ri. Aí ele falou assim, será que ele tá entendendo alguma coisa? Aí ele falou, vamos testar? Aí eles, я понимаете, que é, você tá entendendo? Eu, да, конечно, я понимаю. Я говорю по-русски. Cara, fez-se o silêncio na mesa. Mas o que você falou? Eu tô entendendo tudo e você é um... Eu entendo. Eu falei, não, eu entendo tudo que vocês falam. Cara, eu devia ter filmado. Porque assim, é muito engraçado. Porque, e aí assim, uns começaram a rir, outros ficaram vermelhos. Porque ficou um processo de rebobinar agora, dizendo assim, Puta, que merda eu falei. Peraí. Porque o silêncio é isso, né? Eu falei assim, cara, nossa, o que eu devo ter dito aqui? Mas ali mesmo eles estavam falando um monte de coisa, assim, que não seria apropriada se eles soubessem que eu estava entendendo, né? Então ali já causou. E aí, dali pra frente... gente, chega a ser assim, é uma sensação legal. É muito, cara. Você dominar a língua de outro... Cara, tem um valor, né? Minha esposa fez intercâmbio e eu me lembro de ter ido pra lá visitá-la quando ela tava. A gente tava naquele jantar de Natal, foi nos Estados Unidos. E acaba sendo no dia 25. Não é igual a gente que faz no dia 24 e come os restos já começa no 25. Não, lá eles jantam no 25. Dia 24. E beleza, e tava uma discussão na mesa muito acirrada, porque tinha algumas pessoas na mesa que eram contra intercambistas. Falavam assim, cara, o que esses caras vêm pro nosso país? E não sei o quê. Então, eu malemar falava o meu inglês, mas eu entendia muito bem o posicionamento. E era marido e mulher ali, a mulher metendo a boca, com vários intercambistas na mesa, e que falavam inglês e estavam entendendo, meio que assim, vamos bater um papo. E ele falou assim, cara, para de falar besteira. Culturalmente falando, quando você aprende outro idioma, não é só o outro idioma. É você mergulhar numa cultura diferente. Comportamento. É expandir a tua mente. E ela, descendo porrada. E você já viu que os dois estavam... E ele falou, não, nada a ver. Tipo, o cara, ele ficou do lado dos intercambistas aqui, numa mesa super bonita, batendo um pau. E o outro lado, pau, porrada. Mas é isso, a expansão que você tem da tua mente. Por isso que quando você sabe o idioma e sabe o teu, cara, você tá 2 passos à frente. E aí... trazendo isso para a realidade de remuneração, né? Que talvez quem esteja assistindo deve estar se perguntando, que hora que eles vão falar sobre remuneração? Cara, quando você pega essa diferença de cultura e você vai explicar para um russo por que ele, estando na China, foi uma situação que eu vivi. Um russo estando na China, como que você explica para ele que você é brasileiro, latino, ou seja, uma raça inferior aos olhos deles? Como que você tá lá e você ganha, quem é brasileiro ganha mais do que o russo que tá lá? Ali era o desafio, meu filho. Porque eles não admitem isso, né? Eles têm essa supremacia que é muito característico ali da herança dos povos nórdicos, né? Então eles têm essa empáfia. Não, como assim? Né? Como que pode, né? Um brasileiro ganhar mais que a gente? É um desafio, né? E aí você precisa chamar essa pessoa para um bate-papo técnico. Há pouco tempo atrás eu fiz, pouquíssimos dias, fiz um módulo lá de remuneração internacional. Se eu tivesse feito esse módulo na época, né, eu tinha tido mais subsídios para poder discutir tecnicamente com eles. Mas é uma questão óbvia, né? Veja bem, você está na China. Você tem gente que sai do Brasil para vir para cá.
tem gente que sai ali do lado. A Rússia é vizinha da China, né? Então, assim, deslocamento, custo, inclusive de passagem aérea, de manutenção de visto, é toda uma outra história, né? É mais dispendioso. Então, eles precisam garantir, porque eles não podem chegar, eles não podem ter um... Gente, tem noção que você tem um turnover? Você levar um grupo de 20 pessoas para lá para uma empresa que te contrata para fazer um trabalho, aí de repente você chega lá, tem 5, não gostei do país, quero voltar. Cara, não é... Sim, sim. Assim, o turnover tem outra linha de custo, né? Então isso é interessante, né? Do ponto de vista de remuneração. Mas eu sabia naquela época que eu fosse sentar numa cadeira de remuneração, porque isso aconteceu de uma forma muito bacana, muito engraçada também. Você sabe que aí, nessa história lá, aí voltando a falar do Jorge, né? No ano passado, tive a oportunidade de... porque o Jorge nos provoca, né? De entrar para um projeto. Fiz a gestão de um projeto chamado Projeto Slim, que era um projeto que era a implantação de uma metodologia de orçamento base zero. Tivemos apoio, né, de uma consultoria da GR, que foi nossa parceira, mas implementamos o projeto. E aí nessa vivência, cara, como que era ter alguém de treinamento falando sobre orçamento, sobre finanças, né, interagindo com controladoria. Cara, foi uma loucura, no bom sentido. Foi muito bom. Ali começou uma ruptura, né? E aí, é o que eu digo, o time de RH tem-se uma visão de maneira muito generalista, né? O pessoal de RH não é bom de número, não. Olha que bobagem. Já ouvi isso, tá? Psicólogo não gosta de número, porque aí entende-se que só o psicólogo trabalha no RH. Olha que coisa. É para encaixotar mais ainda. Para encaixotar. São os estigmas, né? E assim, nós precisamos nos atentar a isso. Mas, sobretudo, o que eu diria para os líderes que nos ouvem é o seguinte. Eu me lembro de uma época em que nós falávamos sobre um líder que é orientado a pessoas e o líder que era orientado a números. E existia essa diferença. Gente, isso já caiu por terra. Até porque hoje, e aí isso forçava as pessoas a tomarem uma decisão. Ou eu vou para as exatas, ou eu vou para humanas, né? Eu preciso me dividir. Que líder sou eu? Que caminho eu tomo? Só que hoje, um líder, um profissional de RH que não está preparado para discutir finanças, nós temos um problema. Hoje, um profissional de RH que não sabe abrir não sabe fazer a leitura de um DRE, nós temos um problema. Um líder que não sabe ter uma discussão com profundidade com a sua controladoria, né, com o seu CFO, cara, um líder que hoje não sabe falar sobre número é um líder desumano, porque ele beira a irresponsabilidade com aquelas pessoas com que ele lidera. Porque se eu não tenho essa profundidade, eu coloco a minha gestão sobre um risco muito grande. Um risco, inclusive, de prejudicar essas pessoas. Então, para lá, o fato de eu aprender ou dominar números me tornou menos humano? Não, é o contrário. Um líder que hoje não tem esse olhar, ele se torna imediatamente um líder desumano. Porque ele não está levando em consideração o fator humano que depende da sua visão, né, da sua boa gestão do número, né, a sua contribuição para o resultado. Como que você vai olhar e entender que aquilo existe uma correlação e qual que é a leitura de ambiente que precisa ser feita? Será que esse agora é o momento, né, de discutir, de fomentar com as pessoas uma meritocracia, um ajuste salarial? Olha o momento da empresa, mas historicamente, nesse mês é um mês que não é legal, mas o mês que vem é um mês bom, eu já posso planejar. Entende que é onde que as coisas vão se conversando? E eu acho que essa provocação que eu tenho me preocupado cada vez mais, né? De mergulhar nesse universo, mas também sem deixar para trás toda essa história aí.
que eu acho que de alguma maneira isso pode contribuir com as pessoas. Eu não tenho dúvida, cara. Pessoas e números, né? Ou era um, era outro. Você coloca 2 matérias em caixas diferentes. A escola é assim. Quando de fato são as 2 coisas. Se o cara também domina muito isso aqui e esquece do ser humano, cara, já era, você ferrou. Eu acho que uma das habilidades que a gente tem que ter agora é... E de novo, eu acho que a gente, quando fez essa empreitada de falar desse negócio... E mesmo que você não tivesse feito essa conexão agora, dizendo assim, tá, você de remuneração deve estar pensando, que horas eles vão falar disso? Talvez a gente não vai falar disso hoje, porque não é necessário falar disso hoje. Mas de fato foi muito bom você fazer essa conexão, principalmente quando ela vem do convidado, né, Fer? Que a gente fala assim, tá, vamos tentar. A gente fica assim, vamos conectar ou não com o tema para audiência? Cara, tem hora que não é para conectar. Tem hora que não é para conectar. Disseram pra gente que a gente tem que aprender matemática, biologia e química. Mas as 3 coisas estão juntas no mesmo instante. Ah, então é por isso que eu não gosto de uma matéria ou de outra. É porque talvez quem te ensinou nunca mostrou que havia uma conexão. Porque o professor saía, ele tinha 50 minutos de aula, ele saía e vinha um outro. E trazia uma matéria. Mas se de fato a tentativa de te escolarizar fosse pensando, esse ano nós vamos falar sobre ecossistemas biodegradáveis... E agora, como que a matemática está dentro disso? Como que a química está dentro disso? Como que a biologia está dentro disso? Agora nós vamos falar sobre produtividade dentro de um negócio. Então, você tem uma pessoa entregando 100%, mas você se preocupa com a alma dela, com a entrega dela, como ela está em casa. Cara, é isso. É um jogo. Ao mesmo tempo tem os números, ao mesmo tempo tem... Todas as coisas estão caminhando juntas, assim, ó. É muito difícil ser líder assim. E a galera das antigas tá penando. E eu digo das antigas, tem gente da minha idade que é das antigas. Tem gente mais novo que eu que é das antigas, que já se posicionou dizendo assim, é número, é gente. Meu, se você já escolher um lado, você já tá enrolado, cara. Mas tem uma coisa, Emerson, é o seguinte, que há um tempo atrás, quem sofria com isso era o público, né? Porque as pessoas sentiam essa rigidez. Mas tem um alerta. Porque o nível de tolerância das pessoas acabou. Ninguém tolera mais. Ou seja, a geração que está chegando agora é uma geração que faz leitura de ambiente com uma velocidade impressionante. E mais impressionante ainda é a velocidade com que eles tomam a decisão. Aqui não é para mim. Cancelo, e não tem apego, tá? Não existe apego. Cara, isso pode ser até preocupante por um lado. Ele fala, nossa, as pessoas não têm mais, não valorizam, né? Mas isso é importante que seja assim, porque é isso que vai romper. Isso precisa ser rompido, né? A gente tem vivido isso muito em alguns discursos, né? As pessoas falam, e aí falando sobre a diversidade, não tem como a gente não falar sobre isso hoje em dia, né? Mas as pessoas falam, poxa, me parece que hoje tá muito difícil conversar, porque parece que tudo que eu digo tem um duplo sentido e a gente tem que ficar se policiando o tempo todo. É chato conversar agora, porque agora nada pode. Eu falei, cara, não é que agora nada pode. Nunca pode. Né? É agora que o negócio... Só que assim, a gente vive ainda um mindset tão distorcido que a correção parece ser uma burocratização, parece deixar a vida mais chata, porque a gente está condicionado a isso. Mas a gente precisa romper, porque senão nós não vamos estar preparados para recepcionar esse público. Porque veja bem, em poucos anos vão chegar ao mercado de trabalho profissionais que foram forjados no mundo pandêmico, num mundo de altíssima velocidade de informação, informação disponível para qualquer um a qualquer momento. Público que antes não se falava sobre remuneração e agora tem um podcast aqui falando de maneira acessível para quem quiser entender sobre remuneração, sobre a importância disso. Hoje as empresas estão olhando para um conceito de remuneração e entender que tudo aquilo que eu ofereço faz parte da remuneração, que não é só uma remuneração financeira, né? Que as pessoas estão buscando além disso, não é só. É importante, nós precisamos ser competitivos, mas o que esse público que daqui a uns anos está chegando em massa para as empresas, eu estou para te falar que se a mudança não acontecer ontem, nós não vamos conseguir absorver esse público. E aí parece que
o público que tá errado também, sabe? Fala, não, mas se fosse na minha época, imagina que absurdo, porque assim, eu fui criado para entrar numa empresa e eu me aposentar nessa empresa, porque isso é o correto, isso é o bacana, isso é o certo, né? As pessoas falam, não, mas você tem quanto tempo nessa empresa? Tem 20 anos, é um orgulho. Imagina, quem tá chegando agora não vai querer, eles não querem dizer isso, né? Eles não querem estar nessa condição, eles querem dizer o seguinte, não, eu não fiquei 20 anos numa empresa, mas eu fiquei em 20 empresas diferentes. E aí a gente volta a falar sobre diversidade, sobre pluralidade de experiências. Essas pessoas estão vindo buscando isso, estão buscando essa informação disponível aqui, na palma da mão. Nós, líderes, estamos preparados para lidar com isso? Esse é o ponto. Eu gosto desse teu pensamento, cara, porque o que o cara tem que fazer? Ele tem que conciliar as duas coisas e ter o máximo que a pessoa pode entregar no tempo que ela quiser ficar. Tipo, que seja eterno enquanto dure. Quanto tempo essa chama vai durar? 6 meses? 1 ano? 20 anos, 20 empresas. Então essa chama dura 1 ano. O que é que você pode fazer com essa, né, tendo essa pessoa ao teu lado para que nesse 1 ano seja a melhor entrega possível, respeitando o ser humano, para ele, cuidando, para ele e para a empresa. Então, quanto dos processos não tem que estar otimizados? Para que você consiga ter velocidade de treinamento, curva de aprendizagem. Tudo tem que estar pronto para que eu aproveite o melhor daquela pessoa no tempo. Porque se o processo for enrolado e demorar 1 ano para a pessoa aprender e ela sair em 1 ano... Você não vai produzir. Fernanda, você pegou um ponto agora que é super sensível. Que sabe uma outra coisa que precisa ser rompido do preconceito postural do profissional de RH? Há pouco tempo atrás eu comentava com colegas. Ah, como é que tá lá? O que você anda... Cara, eu tô fazendo mapeamento de processo. Hã? Como assim? Você fazer mapeamento de processo? Mapeamento de processo. Isso está ao arrepio do RH tradicional. Porque ter essa orientação a processo é o pontapé inicial para a gente conseguir enxergar qualquer oportunidade de melhoria, de ajuste, de eficiência. E isso também precisa ser mistificado, né? Ou seja, o RH pode ser mais, né? O RH tem que ser mais, tem que estar mais próximo do negócio. Não é comum, e aí dentro de todas as histórias que pude compartilhar aqui com vocês, aqui eu contei da experiência de ser um profissional de RH, de desenvolvimento, que foi atuar num projeto de implantação de uma metodologia de orçamento base zero. Eu diria que assim, nos últimos tempos essa talvez tenha sido a mais importante, porque é justamente fazer essa quebra interna. Porque a pluralidade que a gente traz da experiência, ok, tá ali, tá no meu discurso, eu conto a história para as pessoas, divido isso, trago isso como referência. Isso sim ajuda, sim. Mas romper aquilo que tá dentro, né? Que é de fato tirar do discurso e colocar na prática. O que é um RH estratégico? Né? Eu, enquanto RH, eu estou sabendo fazer a leitura de ambiente, eu estou conseguindo entender qual que é o movimento financeiro do país, qual que é o movimento financeiro da empresa, o que a gente precisa fazer para manter esse negócio de pé. O RH ele vai ser só demandado? Eu vou esperar enquanto estrutura de remuneração só para fazer pesquisa de salário? E saber se eu estou competitivo ou não? Essa é a forma com que eu vou contribuir para a empresa? Cara, não dá. Não é isso mais. Se a gente não rompe essa bolha, né, e começa... Aí a gente enfrenta duas coisas, né? Uma é essa disposição e uma outra coisa interessante também para as áreas internas da empresa, tá? Porque tanto... existe uma provocação para dentro do RH, mas também existe uma provocação para fora. Que é o seguinte, as áreas parceiras, hoje essas áreas elas estão abertas ao RH protagonista. O RH que fala, joga para mim que eu vou matar no peito e fazer esse gol. Isso assusta. Ou o RH questionador, né? O RH questionador fala, mas por que tem que ser assim? Não dá para ser de outra forma? E aí, às vezes, isso incomoda, porque aí fala, não, mas espera lá, eu sou da área de negócio. Só que as pessoas esquecem que quem faz o negócio acontecer é quem? Pessoas. Né? Quem está mais próximo das pessoas, ou pelo menos deveria estar? O RH. Então, assim, as áreas têm que começar a também enxergar o RH como um parceiro estratégico. Não é só um parceiro de staff. Né? É um parceiro do negócio, precisa estar na ponta.
Eu tive uma oportunidade no Martins, por exemplo, de fazer um trabalho de campo que foi incrível. Visitar os nossos CDs, né, espalhados aí no Brasil inteiro. Fiz viagem junto com o motorista para fazer a entrega, para ver o que acontecia ali. A gente tem lá no norte rota de entrega feito por água, feito de barco, né? A gente tem um dos negócios Martins, que é a Rede Smart, né? Tem lojas Smart, eu visitei em Aceguá, que Aceguá é uma cidade no Rio Grande do Sul, extremo sul, né? Que de um lado de cá... Smart é a Smart Store que você... Os containers ou não? Não, é a Rede Smart de supermercados. Ah, Rede Smart. E é um negócio Martins, né? Associativista. E essa loja, você já ouviu falar em Aceguá? Aceguá é uma cidade do Rio Grande do Sul, cara, é interessantíssimo, porque de um lado da rua é Brasil, você atravessa a rua é Uruguai. Nossa. É uma rua, de fato, que separa, né? Não tem fronteira ali, não tem alfândega, não, assim, nada? Tem uma alfândega, mas é aquela coisa assim, uma cidade desse tamanho, dos nossos, cara. já conhece. Fulano, veio. Tanto que o pessoal atravessa de lá pra cá pra comprar, a gente vai de lá pra comprar e tá tudo certo ali, né? Tanto que o checkout da loja é configurado em 2 línguas. real, peso e dólar. Caramba. Porque o pessoal atravessa, o pessoal atravessa para comprar. Então isso, e aí você chega lá e você vai ouvir a dificuldade que um cara desse tem, né? Qual que é a realidade aqui? Né? Nossa, a realidade aqui é X. Aí você vai ouvir essa mesma realidade lá em Fortaleza, na outra ponta. É claro que a gente já sabe que é diferente, mas o quanto que é diferente? Você tem o detalhe, porque sentar lá no Centro Administrativo em Uberlândia e falar assim, eu vou pensar esse negócio, sem sentir o cheiro, né? Sem sentir o cheiro do campo, sem entender o que as pessoas estão passando lá. Que solução que o RH vai dar, cara? Né? Que tipo de remuneração, que tipo de benefício eu vou oferecer para um time que passa situações tão peculiares, né? Tão distintas entre si? Como que eu organizo isso? Vocês têm muito BP espalhado por aí para ajudar nisso? Cara, o Martins é muito... eu não diria conservador, talvez essa não seja a melhor palavra, mas o Martins é mineiro, né? Martins é mineirinho, como quietinho, a gente não é muito hoje o RH, né, ele está centralizado em Uberlândia. A gente tem lá as regionais, o pessoal que fica, né, nas principais. A gente tem hoje Hidrolândia, Uberlândia, né, Hidrolândia, Camaçari, na Bahia, Manaus e João Pessoa, que é, né, quem conhece. Você gosta, né? Cara, João Pessoa, quero até mandar um abraço pro time de João Pessoa, um abraço para todos os times, né, do Brasil inteiro. João Pessoa, porque mas mora João Pessoa mora no coração da gente, assim, porque que lugar, né, que povo, que incrível. Vocês conhecem, Fernanda? Não. Eu fui pra lá esse ano. Cara, Conheço curti pra das caramba, histórias cara. aí. João Pessoa é um pedacinho de paraíso aqui. Adoro. É muito bom estar lá. Cara. E não é só o lugar, né? Porque lugar por si só a beleza não se sustenta, né? As pessoas, né? O paraibano é uma galera massa. Eu curti também, cara. Quero voltar mais vezes lá, cara. Mas você tava falando dos BPs, então assim, é mais conservador nesse ponto, vocês têm o centro de distribuição, essas regionais, mas toda vez que precisa conhecer um negócio como esse, por exemplo, de fronteira, vocês entram no avião, num carro e vai. Jorge, pouco tempo atrás, estava visitando um espaço lá entre os negócios Martins, lá no meio do Pará. A gente vai, cara, a gente é metido a besta, a gente se mete e vai para conhecer, porque esse é o jeitinho, né? Solair é uma pessoa muito, muito, muito simples no seu trato com as pessoas. Eu acho que aí tá a pegada, e a gente herda isso, né? Então, assim, vamos no simples, vamos no básico, que é o que a gente consegue fazer e o que a gente consegue prover para as pessoas. Então, a gente não é tão sofisticado, assim. A gente vai no nosso jeitinho mineirinho.
Eu tenho duas perguntas. Primeiro, é desse mundo hoje de distribuição que a gente vê players gigantes, Amazon, Mercado Livre, como é que vocês se enxergam ali? Eu sei que são segmentos diferentes, são coisas diferentes, mas no fundo é conseguir chegar no lugar mais distante possível e levar o produto que alguém quer comprar. Antes de você responder isso, o Jorge não morava aqui em Boituva, alguma região aqui nossa aqui? Não era ele? O Jorge na verdade, o Jorge é um mineiro de Belo Horizonte, né, Mas que rodou aí o Brasil na sua trajetória profissional. Estava até pouco tempo atrás aqui na região, né? Tinha residência aqui. Agora tá lá. Agora 100% berlandense. Ah, então tá certo. Porque eu lembro realmente que ele tinha alguma coisa tinha assim, da pandemia. E eu acho que porque a gente não abre muito mão da companhia dele, não, sabe? A gente quer ele pertinho da gente o tempo inteiro. Vocês devem imaginar por quê, né? Sim. A gente faz questão de estar lá, mas que assim... isso, hein, cara? Sempre inspirando, hein, meu? Olha lá, ó, olhando pra ele aqui, ó. Sempre inspirando, rapaz. Ó, a gente abre espaço também, Jorge. Quer dizer, pra repetecos, entendeu? Porque não precisa ser contar a mesma história. Tem muito mais. O Carlos já tá trouxe... aí pra contar. Pra não deixar então a gente sempre faz mentir, isso. né? Ó, já deixa o convite, Jorge. Se você tiver interesse de virar... Porque aquele foi a distância. Temporada 24... Vamos fazer uma dupla. Eu acho que tinha, pensa. Aí. A gente já faz, inclusive, uma dupla certeza. Porque você sabe que o Jorge tocava. O Jorge também tem uma história de música, tá? Eu vou aqui entregar. Isso. Já tô te entregando aqui, viu, Jorge? Então, a dupla sertaneja já tá convidada. Marmita e marmota. Pronto. Agora, Jorge, convite feito. Como que fica vocês se enxergando nesse mercado hoje de distribuição, cada vez mais veloz? Eu compro um livro cedo no Mercado Livre, no Mercado Livre não. Na Amazon. Na Amazon, chega tarde, né, o dia seguinte, e vocês também entregam, cara, o que as pessoas querem, assim, né? Mas ainda é vocês estão um intermediário, tem o final, vocês têm o final também com as lojas, mas tem muito do intermediário. Como é que vocês enxergam esses caras? O mercado, assim, a gente tá... Eu entendo que essa é uma construção, né, Emerson, porque o grande core do Martins é atender o pequeno e o médio varejista. Né? Então é aquela assim, aquela vendinha que tá lá, não sei, é chegar lá, né? Isso não significa que nós vamos ter a entrega mais rápida. Né? A gente busca essa velocidade porque o mercado tem, né, nos empurrado a isso, mas essencialmente o Martins ainda é aquele que faz a negociação, que senta para tomar cafezinho com o senhorzinho da loja, vamos ver aqui, vamos abrir junto. Vocês terem noção? São os representantes comerciais, vocês têm esse outro público, né? Que são os representantes comerciais. O nosso grande público é esse pequeno e esse médio. Então, não necessariamente é um cara que hoje está ligado na tecnologia, tá? A gente está vendo uma transformação acontecer porque os filhos estão assumindo. Então, eles já estão falando assim, não, ao invés de você me visitar, me manda aqui via WhatsApp. A gente está vendo essa velocidade. Mas o Martins, né, é uma jovem senhora de 70 anos e tem esse público muito fidelizado, que é o público que gosta de receber o representante para sentar, para tomar cafezinho, para perguntar como é que vai a tia, como é que vai... E ali começar a discutir, mas o que tem... o que tem saído mais, o que tem saído menos, é o representante que vai fazer uma leitura de gôndola para falar, olha, os caras esperam a visita e é tão engraçado. Eu tive oportunidade eu tive oportunidade de acompanhar e eu via que tinham outros representantes, mas o representante do Martins, cara, o lojista, ele gosta de sentar e ouvir. E sabe o que é engraçado? Eles perguntam do Solair, cara. Que coisa interessante. Olha como é forte isso, né? Mas aí, respondendo a sua pergunta, esse jeitinho mineiro de ser, né, de chegar nas pontas, atender esse pequeno e médio varejista, tem uma característica. Hoje nós não somos reconhecidos por essa agilidade, porque se a gente for pegar os players, como você, né, mesmo falou, a Amazon, o Mercado Livre e tal, os caras, é tudo muito capilarizado, até porque são coisas muito específicas. Agora, uma compra do Martins, cara, é uma loucura. Você vai dentro do CD e vê o pessoal fazendo caixa. Então, assim, num pallet, aí tem uma geladeira, um carrinho de mão, 3 rolos de arame, uma caixa de sabão em pó. Entende? Então, assim, não é uma logística simples
que a gente consiga, e aí não coloca a gente nesse páreo dessa velocidade toda, não. O negócio nosso é garantir uma boa negociação, né? O nosso comercial garantir uma boa negociação para que a gente consiga atender, né, o nosso público com a qualidade, com a variedade que ele precisa, porque eu acho que é isso que chama a atenção do público Martins, porque ele consegue comprar quase tudo que ele precisa, né? E uma relação de confiança há muito tempo. Porque em tempos como hoje, eu percebo que o público está cada vez mais reticente com algumas coisas, né? Será que isso aqui... Será que isso aqui não vai dar ruim? Eu não vou ter um prejuízo? Quando chega lá um caminhão do Martins, você vê as pessoas dizendo até assim, ó, né? Aqui eu posso confiar. E eu acho que hoje que o Martins vende é isso, essa confiança. Então, de fato, a gente não está nesse momento ainda dessa briga, né? Dessa disputa. Entendo. Mas a gente tem lá o Marketplace, né? Tem o site lá, inclusive convido vocês a acessar lá o eFácil, tem muita coisa bacana. Então a gente está caminhando nesse sentido e eu entendo que a gente está conseguindo prosperar. Mas o nosso grande core ainda é o cafezinho com o cliente. Eu entendo, realmente faz sentido, porque hoje um pequeno comerciante, cara, ele teria que negociar com milhares de empresas para conseguir ter os produtos. Então, você tem que ter uma área de compras forte. Quando ele compra de vocês, ele terceiriza toda essa parte e foca num vendedor para ele aqui, né? Que se faz um atendimento desse, cara, ganhou. Toda essa parte de negociação, de conseguir o melhor valor lá com a indústria de ferramenta que tem a serrinha. Então, eu imagino, tem a serrinha da Starret, tem o sabão em pó de não sei o quê, Cara, tudo isso tem uma área gigante de compras dentro de vocês que cuida para facilitar, né? Então, interessante, cara. A gente precisa comprar. Eu não sei, né? Lembra? O varejo de rua vai morrer. Lembra dessa... Nos anos 2010 ali, 2010, era essa frase. O varejo de rua vai morrer. Aí eles ainda dizem isso. Como é que vai ser esse negócio? Eu não sei, porque de fato o mercadinho da esquina é o que salva a gente no domingo. Mas, quando tá cara, fazendo... vou dizer pra você aqui na cidade mesmo, aqui em Dayatuba, que a gente tem de lojas saindo do shopping e indo para um comércio de rua, assim, também é uma coisa impressionante, assim, que eu vejo. Tem uma avenida ali, a Kennedy, assim, o que a gente tem de lojas que eram de shopping e estão indo para a rua, porque as pessoas têm ainda buscado esse comércio. E o próprio centro da cidade também, né? Como que vocês fazem essa leitura aí? Varejo de rua vai morrer? A descentralização, assim, ó, eu acho que é um caminho para um conforto que as pessoas descobriram a partir da pandemia. É uma segurança, porque você imagina só, se a gente tivesse concentrado nas grandes lojas, nos grandes centros comerciais, nos grandes shoppings, o que teria sido? Então, acho que a pandemia nos ensinou muito nesse sentido. Então, acho que a gente está dando uns passos atrás. Agora, é claro, a inovação precisa acontecer? Sim. Precisa acontecer. Nós sabemos disso. Mas existem caminhos mais pavimentados para a gente percorrer. E a gente acredita muito nisso, né? A gente, mais uma vez, não é que há um conservadorismo, mas existe um olhar de preocupação e de segurança com o público final que é importante. Porque, veja bem, o Martins, isso tanto é verdade, que o Martins, durante a pandemia, estou falando ali do ano de 2021, 2020, né? 2020, 2021, o Martins dobrou de tamanho. Foi a pandemia, né? Por quê? Porque onde que as pessoas voltaram a comprar? Na lojinha de bairro. E aí, as pessoas voltaram pro bairro. E eu tenho pra mim que isso foi um caminho sem volta. Entende? Porque aí é o seguinte, com essa história de disponibilidade de renda e tal, as pessoas também deixaram de fazer compras de carrinho cheio. Ela vai ali... Então, vou dizer minha realidade. Então, eu saio do trabalho, eu passo no supermercado e eu compro ali o que eu preciso para hoje, amanhã, depois. Porque eu também não quero estocar, quero comprar tudo mais fresquinho. E aí eu descubro que se eu sei que tal dia tem a promoção de tal coisa, eu vou tal dia lá comprar aquilo. Então isso também voltou, né? Porque antes as pessoas concentravam também as compras num hipermercado. Volto a dizer, isso ainda acontece. Mas o movimento de voltar para o bairro trouxe um conforto e uma segurança que as pessoas estavam sentindo falta.
o próprio contato, né? Eu vejo jovens, e aí não é uma restrição só das gerações X, baby boomers, não. Eu vejo jovens resgatando isso também, né? E infelizmente, no último ano aí, a gente viu muitos episódios, né, do comércio eletrônico ficando um pouco descredibilizado com algumas coisas, né? Muita coisa ruim acontecendo, muito golpe mesmo, né? Haja visto o que tem acontecido aí ultimamente. Então, tudo isso corroborou. Então, o Martins ainda olha, ainda acredita. A gente sabe, nós estamos com o olho no futuro, né? A gente tem uma área de tecnologia, a gente tem um planejamento estratégico estruturado nesse sentido, né? Que tem essa preocupação, né? Nosso conselho de administração nos provoca nesse sentido. Então, estamos olhando, né? A gente não está fingindo que esse movimento não existe, mas ainda o nosso forte é no simprão, como se diz lá em Minas, né? E, cara, é sucesso, né? Foi muito, muito legal ouvir isso. Ademir, que papo bom, cara. Numa emenda de feriado, hein? Tiramos você da rota. E eu tirei... Então, eu fico pensando depois, Fernando, que eu fui pensar, falei, cara, ainda sugeri a sexta-feira. Aí que eu fui lembrar, porque assim, eu tô descansando, né? Mas falei, putz, e é feriado na quinta. Eu acabei com qualquer viagem, qualquer plano que vocês tinham também, né? Mesmo se vocês quisessem viajar ou fazer... Não, fica tranquilo. Eu cancelei uma viagem que eu tinha programado há 2 anos. Fica tranquilo. Mas por uma excelente conversa. Nossa, não, tá super pago. Brincadeira aqui. Brincadeira. Mas que papo 10, cara. Curti muito mesmo. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Que bom, eu fiquei muito feliz também, A gente tentou na terça-feira, acho que alguma coisa. Foi... Não daria, né? Semana passada. Não, semana passada, no fim de semana, foi o sábado, Foi fono, e aí deu certo. Mas eu reforço o que eu já disse, até pra gente já, talvez, ir caminhando pros finalmente. Seguinte, o meu reforço parabéns por esse trabalho. Eu acho que esse tipo de abordagem com leveza, para quem chega há pouco tempo, né, para falar de remuneração, eu entendo que para especialização, né, dos profissionais da área, para o aprofundamento de quem já está, é indispensável iniciativas como essa. Acho que a gente precisa, de fato, desmistificar muita coisa, trazer uma linguagem acessível, trazer um conteúdo que as pessoas tenham, de fato, né, se reconheçam naquela posição, trazer isso, sair um pouco do techniquez, porque ele é importante, né? A gente sabe disso, ele é muito importante, mas ele não é autossuficiente, né? A gente precisa trazer esse envolvimento, trazer essa gostosura toda para esse tema, né? Ele não precisa ser tão cartesiano, tão chato, assim. Acho que a gente consegue falar e envolver todo mundo nessa causa. A gente sabe, né, que a remuneração ela tem que ganhar um espaço que ela merece hoje nas rodas de discussões. E aí eu não estou falando só roda de discussão do RH, no roda de discussão de estratégia, né? Porque hoje, para que eu olhe para uma estratégia, eu enquanto empresa tenho uma orientação estratégica, tenho como que eu faço o drill down disso? Se isso não for via um olhar de compensation, eu não sei qual seria. Eu não vejo, né, outro caminho assim, de reforçar questões de cultura, dar às pessoas o direcionamento correto, fazer com que elas sejam reconhecidas por isso, fazer o ciclo fechar, né? E dada a importância do tema, acho que vocês estão fazendo um trabalho de vanguarda mesmo. E por isso que, imediatamente, quando a Fernanda mandou mensagem, assim, sem saber qual era o dia, de pronto, minha resposta é sim. Fiquei muito convite, Carlos. Cara, valeu pela sua indicação, fiquei muito feliz. Espero que quem esteja assistindo aí possa dar boas risadas junto com a gente, também ficar, se colocar, se enxergar nesse lugar, né? Fazer, olha, eu posso trazer para a mesa as minhas vivências, as minhas histórias, as minhas paixões, os meus hobbies. Pode fazer crochê, sim, né? E pode traga cantar, aqui. Pode fazer show, né? Pode dançar no programa do Raul Gil, pode fazer musical, pode fazer o que você quiser, tá tudo certo, e vamos aproveitar os skills de todo mundo. Esse foi Ademir Pereira Filho.
Show de bola, cara. Muito obrigado, gente. Obrigada também. Curtiu? Senta o dedo no like, manda o episódio pra longe. Cara, manda pra longe mesmo, porque esse cara, todo mundo conhece ele, faz show em um monte de lugar, os caras enchem a cara e falam Vão assim... enxergar. Parece que Conhece ele de algum lugar. Ademir, Agora você vai poder dizer que conhece ele de algum lugar, inclusive de um tal no podcast aí, né? Não, mas eu não tô enganado. Mas eu Eu vi, vi acho ele que em algum lugar, eu vi num acho. show, acho que ele tava usando uma peruca, né? Porque eu faço lá um quadro de Mamonas Assassinas. Eu tô vendo um cara fantasiado, não, mas não se assuste, sou eu mesmo. Até o próximo, hein? Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau.